Olá, pessoas! Gente, quanto tempo? Quanto tempo? Uma semana, louca, né? Uma semana. Gente, hoje é um dia muito especial aqui pra nós, porque temos convidados hoje no mais um podcast de casal. Olha só, uma coisa que a gente faz tão pouco, né? Devíamos fazer mais. Exato, a gente já teve double dates, né? A gente já teve threesomes e hoje a gente vai fazer uma suruba. Exato. Oh, meu Deus! Trouxemos aqui duas pessoas para nossa suruba. Então estamos aqui com o Arthur. Oi, Arthur. Olá, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, se apresente, diga quem você é, de onde você veio na nossa vida, aqueles. Então, meu nome é Arthur, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro. E eu conheço vocês desde o início do The Library, acompanho o trabalho de vocês e estou me sentindo assim, extasiado de estar aqui conversando com vocês hoje. É um grande prazer estar aqui. Arrasou. E também estamos com ela, ilustríssima, ilustradora, Adriana Mello. Pode entrar, por favor. Oi, gente. Então, tudo bom? Tô super feliz. Tô super feliz de estar do lado de cá, poder gravar com vocês, porque geralmente eu estou do lado de lá, ouvindo enquanto eu trabalho. Isso aí. E, nossa, eu conheci vocês ainda assim no comecinho também do Library is Open. Participei 2 vezes. Sim. E, enfim, já me sinto de casa, folgada que sou. Arrasou. Amo Pode abrir muito. a geladeira, fica à vontade. Ah, que delícia! E assim, Inclusive gente, agora que estamos todas, né? Eu estava acompanhando, né, a saga de vocês da vacina. Eu também estou imunizada! Ai, arrasou. Gente, arrasou. E você, Arthur, como tá o status? Mas vocês estão duplamente imunizados? Já estão completamente? Duplamente. Yes. Ai, tô com inveja de todo mundo, porque já era para eu estar. Mas eu, assim, bobeei, peguei Covid no final do mês passado. E olha que eu uso 2 máscaras. Eu uso uma N95 e uma de pano por cima, porque eu acabo botando muita mão no rosto. Peguei Covid no final do mês passado. E aí eu tive que testar. Eu testei mais 3 vezes. Então, assim, arrombamento total das minhas narinas. Testei 3 vezes. Até dar negativo, de novo. Aí, como eu testei lá no meu trabalho, então eles fizeram os testes e aí a mulher me indicou, e o médico que me acompanha também, que eu só tomasse a vacina 30 dias após ter dado negativo. Então, só vou tomar a outra dose acho que é no dia 14 do mês que vem. A segunda dose. Mas tudo bem. Tá chegando. Mas tá chegando. Tá chegando. Mas você tá bem? Você ficou bem? Aqui. Você ficou bem depois da Covid? Cara, fiquei, assim, pode acontecer durante a gravação de eu ter umas tossidas residuais, porque o médico falou que essa tosse, algumas pessoas ficam com essa tosse por alguns meses. Mas eu tô bem, não tive grandes sintomas, graças à primeira dose, acredito eu. Sim. Mas eu e meu marido só tivemos um dia de febre e perdemos completamente o olfato, mas já retomamos já. Ai, que bom. Mas tô bem. Ai, que bom. Ótimo. Mas logo você toma a segunda dose e tá tudo bem. Exato. Eu me junto ao grupo dos bons. Vacinados. Jacarés completos. Por enquanto eu só tô com uma patinha. E, gente, nós trouxemos Arthur e Dri aqui porque a gente tem falado muito aqui sobre as nossas sagas, né, de busca por apartamento. Exato. Temos alguns updates sobre isso também, inclusive. Né? Só negativos. Mas Só continuam negativos. E a gente fala também sobre os perrengues, né, que a gente vive e que a gente viveu, né, por conta de apartamento cagado, problema com imobiliária, vizinho escroto, esse tipo de coisa. Então, a gente trouxe os dois para conversar sobre isso com a gente. O Arthur, inclusive, a gente tem o grupo lá dos apoiadores do The Library is Open, né? E o Arthur contou umas histórias maravilhosas lá no grupo. Eu falei, meu Deus do céu, você tem que vir aqui contar essas histórias, porque são absurdamente incríveis.
Um pouco triste algumas, mas não deixa. Não, mas assim, eu aprendi a rir delas, entendeu? Algumas eu ria em tempo real, porque não tem muito o que fazer em alguns casos, você só pode rir. Sim. Mas eu aprendi a rir dos perrengues, mas tem hora que realmente não dá, enfim. Nossa, é complicado, né? Porque é muito doido esse lance de alugar apartamento, porque isso até virou meme um tempo atrás, agora tá um pouco melhor, pelo menos aqui em São Paulo. Mas antes, você ia alugar apartamento, é assim, ou era R$7.000 o condomínio mais o aluguel, ou era um preço que você podia pagar e era, tipo assim, um lugar de desova de corpo. Provavelmente... Era um cativeiro, literalmente. Exato, uns 3 traficantes você tem certeza absoluta que desovaram algum corpo ali, de algum desafeto. Porque eu não sei o que as pessoas fazem com banheiro, com cozinha. Que assim, são lugares que teoricamente é mais fácil de você manter, porque você pode jogar uma água e lavar aquilo, né? É mais fácil manter do que uma sala, por exemplo. Fale por si, porque eu já morei num apartamento que o banheiro não tinha ralo. Então, toda vez que eu lavava o banheiro, eu tinha que desafogar o banheiro completamente, porque não tinha ralo. Simplesmente não tinha ralo no banheiro, tinha no box. E como eu não tinha como transpassar a água do banheiro pro box, me restava secar tudo com pano. Era um inferno. Nossa O Senhora. apartamento do Cambuci também não tinha ralo, tinha? Tinha. Tinha? Ele era fudido, mas não era nesse ponto. Mas tem uma coisa pior do que o ralo, que é o caimento. Porque às vezes tem ralo, mas você joga água, cadê que a água vai pro ralo? É o caso da minha cozinha, feita pelo meu maravilhoso pedreiro, que não tem caimento. Caimento cai para outro lugar. Aí você confia no ralo e a sua casa está alagada. Aí você tem que ficar com um rodinho jogando, enfim. Que era a cozinha do Cambuci. E aqui também. Isso é um padrão de cozinha Aqui brasileira. também? Sim. Aqui na cozinha, quando a gente lava, a água concentra embaixo do fogão e embaixo da geladeira. Eu não sei porquê, não sei se é a gravidade do fogão e da geladeira. Mas, tipo, forma uma poça. Você secou o chão tá, tipo, mega seco. E aí você vai olhar embaixo da geladeira, tá uma poça gigante, uma piscina. Não, fora que a nossa cozinha aqui também não tem ralo, né? A gente tem que puxar pra área de Tem serviço. que jogar pra área de serviço, sim. Mas até aí Isso é tudo bem. triste. Não, mas eu concordo com vocês. É bem mais fácil de limpar do que o resto da casa. Exato. Né? Mas as pessoas destroem banheiro. Eu fico muito chocado com isso. Todos os banheiros que a gente vê eu já bem não sei o que destruído. acontece. Eu nunca peguei banheiro destruído, não. Acho que também é uma das coisas que eu observo quando eu vou alugar. Como é que tá o estado do que eu tô alugando, porque assim, tem coisa que não dá. E eu tenho muito nojinho de banheiro. Meu marido, então, nem se fala. Então, assim, o banheiro tem que estar direito. Então, eu dei sorte com o banheiro. Aliás, eu dei sorte com a questão, com exceção dessa casa que eu moro agora, que eu construí. Eu dei sorte com o aluguel em questão de estado do apartamento em geral. Eu tive mais problema com o vizinho, mas com o estado dos lugares que eu aluguei, costumavam ser bons. Assim. Entendi. Menos mal. E você, Tri? Alô? Dri. E a Adri tá A muda. Dri tá muda. Tri está mutada? Você tá ouvindo a gente? Talvez tenha acontecido algo lá. Com os gatos. Talvez ela tenha corrido pra ver algo. Mas enfim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da questão do aluguel, eu acho que assim, eu sempre paro para pensar quando alguém fala, vou alugar e tal. O que faz a gente sair do conforto da casa dos pais? E aí eu fiquei muito curioso com isso, porque eu não me lembro se você falou no podcast, Rodrigo, porque Rodrigo morava em São Paulo antes, não era isso? Eu sempre morei aqui. Sempre morei em São Paulo. Eu não sei, o que te fez sair da casa dos pais e morar sozinho? Então, é que quando eu morava com o meu pai e a minha irmã mais velha. A minha mãe já havia falecido nessa época. E meus outros 2 irmãos já tinham casado e já tinham saído de casa. Mas, primeiro que eu morava muito longe. Não sei se vocês vão ter essa referência. Mas eu morava na zona norte de São Paulo, no Tremembé, que é quase Serra da Cantareira já. Nossa, sim, total. Eu a não minha tenho referência, mas tô acreditando. Eu não vou conseguir achar um comparativo no Rio, mas pensa um lugar bem longe do centro. Longe pra caralho. Ah, bom. Talvez, sei Sim. lá.
Eu não sei se a comparação tá certa, mas tipo, os bairros mais ali, tipo Irajá, sabe? Que é mais ou menos onde eu tô morando, mas tudo bem. Mas você não mora na Tijuca, menina? Não, mas eu entendo, eu entendi. Tá, entendi. Achei que você morasse na Tijuca. A Tijuca não é mais pro centro-sul? Tijuca é um pouco mais central. É um pouco mais central. Tá. Mas Ó, daqui, por exemplo, Irajá é rápido, mas eu entendi a comparação. é que eu tinha um amigo que morava no Irajá e era um belo rolê pra chegar nos lugares. Ah, cara, mas agora, eu não sei que época foi isso, mas agora tem metrô. Metrô, assim, em 40 minutos você tá no centro da cidade. Quer dizer, 40 minutos são 40 minutos da sua vida, mas. Bom, mas mas é bem enfim. melhor do que nada. Enfim, mas aí eu morava bem longe do centro e na época, onde eu tava trabalhando? Tá, na época eu trabalhava na Zona Oeste, então, ainda por cima, em termos de condução, era bem difícil para chegar no trabalho. E todas as outras coisas que eu fazia na minha vida era por essa região mais aqui, Centro, Paulista, Bela Vista, enfim, essa região um pouco mais central. Então eu sempre demorava muito para me deslocar para qualquer lugar. Tipo, para qualquer lugar eu tinha que pegar pelo menos um ônibus e um metrô, às vezes mais do que isso. Então foi meio que ficando impraticável. E aí eu também tava numas de querer sair de casa, ter um lugar para mim, poder receber os boys, essas coisas, né? Aham. Então, quando rolou uma graninha, quando rolou ali uma possibilidade, eu saí. E aí eu fui morar num apartamento que era do pai de um amigo meu. É porque geralmente quando a gente sai da casa dos pais, pelo menos foi o que aconteceu comigo, que eu vejo que acontece com algumas pessoas. É meio que uma saída meio perrengue. Você não tem muito critério para escolher, você Sim. simplesmente vai. É. Normalmente, sim. Foi meio que isso. Eu fui pra esse apartamento desse amigo meu. Ele tava saindo de lá pra ir pra um apartamento maior, que também era do pai dele. O pai dele aparentemente é um como é que se diz? É a Alessandra Cara. Valentina, cara. enfim, um magnata, né, do ramo imobiliário de São Paulo, tinha vários apartamentos, e aí eu fui pra esse que era uma kitnetzinha, assim, ele era bem pequenininho. Tinha até um amigo meu que falava, nossa, se você abrir o braço aqui nesse apartamento, você se machuca, né? Era meio que isso. Era um apertamento, literalmente. Mas assim, foi foda, assim, foi muito legal, porque foi tipo o primeiro lugar que eu fui morar sozinho, sabe? Tipo, pra mim foi uma mega conquista na época. Até o ralo entupir a primeira vez, né? Aí eu já fiquei desesperado. Desespero. Já fiquei desesperado, já queria voltar pra casa do meu pai, enfim, aquela coisa. Até, Rodrigo, porque tem isso, né? Geralmente, quando a gente, né, ainda adolescente e tal, jovenzinho, está morando com os pais, é impressionante como as coisas geralmente, assim, magicamente se resolvem. A pia, né? A louça se lava magicamente, a comida também magicamente aparece na geladeira, né? E aí, quando você se muda, você descobre que essa fada não te acompanhou. Tipo isso. E aí é você para resolver todos os perrengues. Nossa. E a gente, quando vai morar sozinho, a gente meio que vira assim. A gente tem que dar nossos pulos. Então você vira assim, tipo, encanador noob, eletricista noob, suporte de TI, porque aí teu computador para de funcionar e você tem que se virar. É tipo isso. É bem isso. Então, pra mim foi muito louco, porque também foi por questão de distância, porque teve uma época da minha vida que é uma época bem darks, assim, mas acho que eu já falei dela aqui no podcast, mas que é. Em BH eu morava com a minha mãe e meu irmão no Barreiro. E o Barreiro é no extremo sul de Belo Horizonte, só que é o extremo sul geográfico, não é tipo zona sul, eu morava na zona sul, não, é a zona sul geográfica mesmo, é a parte que não é tão legal assim. E aí eu tinha que ir pro meu trabalho, que eu trabalhava com meu pai, em outra cidade, que era tipo indo exatamente no contrário, né, pra zona, você saía de BH pela zona norte
E ia aí mais uns tantos quilômetros pra chegar. Pra quem tem uma noção, pra quem já viajou pra BH, o meu pai, ele mora em Lagoa Santa, é perto do aeroporto de Confins. É longe para um caralho. Nossa. É, aqui em São Paulo é mais ou menos como se fosse em Guarulhos. É como se eu morasse em Diadema e trabalhasse em Guarulhos. Nossa senhora. Exato. É bem longe. E BH... É porque eu só tenho noção disso porque ele falou Guarulhos, porque quando eu estive em São Paulo, eu jurava que Guarulhos era São Paulo. Eu fui para Guarulhos para um evento e decidi que eu ia numa festa em São Paulo achando que era ali, do lado. Ai, meu Deus. E aí, tipo, eu tinha que fazer esse rolê todos os dias. E aí a minha faculdade, ela ficava na zona norte de BH. Então, tava muito distante as 3 coisas que eu fazia na minha vida. E eu basicamente só tinha tempo de chegar nesses lugares, fazer o que eu tinha que fazer, trabalhar, ou estudar, ou dormir em casa. E eu não fazia mais nada da minha vida. E aí eu comecei a, né, tipo, começar a costurar essa ideia na minha cabeça. Só que eu nunca tinha grana, eu era muito fodido. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma dívida gigantesca, então eu não conseguia morar sozinho de forma alguma. E aí eu fui enrolando isso. Conheci o Rodrigo, que era de São Paulo e tal. Mas aí chegou num ponto em que, assim, eu já tinha melhorado um pouquinho de grana, eu podia sair de casa se eu quisesse, mas a gente meio que se olhou um pro outro assim e falou, não faz muito sentido, né? Do tipo, eu pagar um aluguel aqui, você pagar um aluguel aí, se a gente pode dividir um aluguel e morar juntos. E em São Paulo eu vou ter... cidade. E em São Paulo eu vou ter mais oportunidade de trabalho, a gente vai estar na mesma cidade. Porque, assim, um sifão de dinheiro na nossa vida foi o fato da gente namorar à distância por 5 anos. Né? Tipo, foi um grande sifão. Talvez a gente fosse milionário hoje em dia, porque gastou tanto dinheiro nisso que eu nem sei, mas enfim. Então, mas o motivo inicial, assim, de eu querer sair foi realmente esse rolê de, tipo, é muito longe. Tanto que hoje a gente tá procurando coisas, como a gente não tem carro, e pelo menos eu não tenho interesse de ter carro... eu também não. A gente não quer sair da facilidade de não precisar de um carro. Isso para mim é muito importante, essa questão de carro, porque eu não dirijo, meu marido não dirige, e se eu dirigir eu vou matar 1 milhão na rua, vai ser Carmageddon. Eu tô me sentindo tão bem nesse podcast hoje. É a mesma história dessa história minha. Então eu sempre penso nos lugares onde eu consigo chegar rápido no trabalho. Isso para mim assim, é fundamental. Eu preciso morar num lugar, por exemplo, geralmente, com exceção na Tijuca que eu morei, todos os lugares que eu morei, que eu aluguei, era perto do metrô, que é meio assim, aqui no Rio de Janeiro o metrô é minúsculo, mas pelo menos a gente, nos lugares onde eu trabalhei, que foi em universidade basicamente, né, na UERJ e na UFRJ, eu consigo chegar num de metrô e no outro por um sistema de ônibus BRT. E aí é tranquilo. Então, para mim, assim, uma das referências eu quero morar num lugar onde eu chego perto rápido no trabalho, porque eu não quero perder metade da minha vida num ônibus. Entendeu? Sim. Mas e você, Dri, esses rolês de aluguel, como foi que você saiu de casa? Nossa. Então, a minha história é meio bizarra. Não recomendo a ninguém. Que aí, no meu caso, foi assim: eu saí muito cedo da casa dos meus pais, porque eu me casei muito cedo. Mas isso aí já foi corrigido. Esse problema está deletado. Já, esse lapso já foi corrigido. Mas, nossa, eu era muito novinha, mas, assim, eu passei os perrengues, mas nesse caso, assim, com vizinho, o lugar era um pouquinho complicado, mas eu fui para casa que era dos meus pais, era uma casa que eles alugavam. Então, assim, a gente, né, mensalmente não era nem um aluguel, mas, enfim, a gente dava algum valor, né, para os meus pais, e era uma casa, assim, sabe aquele lance que a casa é legal, mas em volta é muito difícil? Lembra aquilo que você comentou sobre corpos sendo desovados? Sei bem. Era, cara, ai meu Deus, Stella, era nesse esquema.
Era um lugar muito, muito complicado. Tipo assim, você chega na sua casa e tem um monte de carro parado na frente, tem um pessoal sentado na porta da tua garagem bebendo cerveja, e você não pode falar nada. Era bem, bem, bem bizarro. A gente ficou 4 anos lá. Aí depois a gente acabou. Eu nunca morei em apartamento, né? Agora eu tô. Enfim, depois dessa primeira casa, nós mudamos para casa que é onde eu moro até hoje. E nos últimos 6 meses eu falei: quer saber de uma coisa? Não quero mais morar em casa, não. Quero ir para um apartamento. E aí é onde começa a minha história, que daqui a pouco a gente fala sobre quinto andar, loft, etc. Mas se eu começar a falar de perrengue com vizinho, tanto aqui quanto na primeira casa, Gente, vizinho é uma merda. Vizinho é uma coisa. Mas só um detalhe. Você mora em casa também, Arthur, ou é apartamento? Então, hoje eu moro numa casa, que eu construí essa casa para sair do aluguel, para sair dessa vida. Olha só. Mas o que acontece? Eu já fui assim, eu morava no interior. Assim, não é bem interior, é região litorânea, mas ai, meu Deus, cachorro. Araruama, aqui no Rio de Janeiro. É 120 quilômetros daqui. Olha, a gente tem um amigo que mora em Araruama. De dia de Araruama. Então, assim, talvez eu já conheça, porque Araruama é um ovo, todo mundo se conhece, todo mundo é vizinho em Araruama, assim, Aí eu morava lá, fazia faculdade em Cabo Frio, que é bem distante, mas morava na casa dos meus pais. E eu morava no interior do interior. Eu morava numa região que só tinha casa de veraneio. Meu pai comprou metade do camping, então a gente não tinha vizinhos. Esse problema a gente não tinha. Ai, que delícia. Glória. Aí, quando eu fiz a minha faculdade, eu decidi, por não sei que cargas d'água, que eu ia fazer um mestrado. Aí eu vim para o Rio, porque só tinha aqui no Rio, aqui na capital. Aí eu vim para cá e fiquei numa de morar na casa de um, na casa de outro, assim, aí eu dividi apartamento com uma galera e tal. E aí eu conheci meu marido, né? E a gente ficava nessa, assim, ele morando com os pais e eu na casa de um, na casa de outro, na casa de parente, na casa de vó, ficava nessa. Aí eu fiquei nisso uns 6, 7 meses, e até que teve um bafafá na família doido, e eu falei, não, eu vou ter que alugar um lugar. Mas eu já estava pensando nisso, eu já ganhava bolsa de mestrado, que na época era uma fortuna, na época era 900 e poucos reais, e logo depois aumentou para 1.200 reais na época, isso era uma grana boa, pelo menos para mim. E aí eu aluguei um kitnet. E era um kitnet atrás de um shopping aqui, perto de onde eu moro hoje. Aí eu decidi com ele, com meu marido, Renata, a gente falou, vamos alugar um lugar. E a gente já tinha passado por ali, já tinha visto que tinha umas kitnets para alugar. E decidimos alugar ali, mas foi aquele perrengue. Porque foi assim, eu vou pegar minhas coisas e vou para lá, assim. Enfiei minhas roupas todas dentro no saco de lixo, literalmente. E fui para lá. Eu cheguei no kitnet para morar, eu tinha a minha cama durante 1 ano e pouco foram colchões infláveis. A minha coluna deve agradecer até hoje. Era aqueles colchão inflável. Depois ele começou a desinflar sozinho, eu comprei um segundo, então ficou 2 andares de colchão inflável. Uma cama box de colchão inflável. Exato. Eu não tinha. E você, assim, se um pulasse do lado, o outro caía da cama do outro, né? Quer dizer, não caía porque o kitnet era tão pequeno que o que era o quarto não tinha espaço. Não dava, você ia dar de cara na parede, porque só tinha espaço para os colchões. Eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, eu não tinha nada. Eu tinha uma cafeteira que eu fazia miojo e não tinha, eu não tinha nem filtro. Nos primeiros dias, eu pegava a água, enchia uma garrafa de refrigerante de água no bebedouro do shopping. Eu ia no shopping, enchia a garrafa d'água e era água quente que a gente ia para tomar, até comprar as coisas, para comprar um fogão e uma geladeira, porque também era o que cabia dentro do kitnet. Meu banheiro era um ban. Você entrava, era só o ban, porque o banheiro não tinha. Você entrava, era maravilhoso, que era prático. Você entrava,
fazia suas necessidades, escovava os dentes, tomava banho ao mesmo tempo, porque era tudo uma coisa. Pô, oh, meu Deus. Era isso. Não tinha como você tomar banho sem não molhar tudo do banheiro. Tudo. Mas era uma sensação maravilhosa de assim, era um lugar, assim, os vizinhos não eram um problema, porque todo mundo eram uns kitnets. Como era perto do shopping, eu acho que a maioria das pessoas trabalhavam no shopping. Então passava a maior parte do dia vazio, né? E eu também não parava em casa, porque eu vivia no mestrado, o Renato trabalhava, e a gente não parava muito em casa, era mais para dormir mesmo. Aí, em termos de vizinhos, não era um problema, mas para mim foi assim, olha, esse lugar é meu. Foi aquela sensação de assim, o lugar é... Uma vez, eu não me esqueço disso, uma vez eu estava no chuveiro, pensando na confusão toda que foi para me mudar para lá e tal, questão de família, etc. Que aí bateu com a minha saída do armário, entre aspas, né? Uhum. E eu entrei no chuveiro e eu pensei assim, gente, eu cheguei a morar quando eu era menor, né? Meu pai tinha muito dinheiro, eu morei em uma casa com 8 quartos e 6 banheiros e éramos 5 pessoas na casa. Gente. Eu olhei aquilo e eu falei assim, gente, isso aqui é um muquifo, mas é meu, eu tô pagando e aqui eu tô por minha conta. E aí eu chorei no chuveiro, tipo, cena de novela. Chorei, mas assim, isso aqui é meu, isso aqui eu tô pagando por isso aqui é o meu lugar, entendeu? Foi essa sensação. Apesar do perrengue, foi um lugar que foi bacana de morar por isso, porque foi aquela primeira experiência, assim. E como era perto de shopping, qualquer perrengue eu ia ali no shopping e resolvia, né? Então, não deu para fazer comida por algum motivo, vamos jantar no shopping. Não deu para ir no banheiro porque entupiu, até desentupir eu vou lá no shopping. Era tudo no shopping. Arrasou. Eu gosto. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Aliás, eu acho que vizinho dava um podcast sozinho, né? Porque se a gente for contar as histórias... Cara, se eu te falar que o meu vizinho... Que eu moro em casa e do lado é um sobrado, assim, né? Se eu te falar que o vizinho fuma na janela do quarto dele e joga as bitucas aqui... Você tá acredita? Brincando. Não tô. Queria estar, mas não tô. Mano, aí teve um dia que eu não aguentei, sabe o que eu fiz? Eu peguei as bitucas e joguei pro lado de lá. Certo. Aí, é o que eu ia te dizer. Pega as bitucas, junta tudo e joga tudo de volta pra ele. Que aí ele, se for uma pessoa com mínimo de racionamento, vai se tocar que assim, algo deu de errado, né? Exato. Não, gente, o pior que é assim, tem toda uma fanfic aí. Sou eu que tô... Esse lance aí sou eu, porque eu acho que é a filha... Na minha fanfic, é a filha que tá fumando. Porque tem vezes que é cigarro comum. E tem vezes que não é cigarro que você compra na padaria. É um cigarro especial. É um cigarro aquele especial. Mágico. Sabe e o cigarro tem vezes que tá até quase inteiro. É muito aquele lance assim, o pai ou a mãe entrou no quarto, a menina tava na janela e... certamente, porque o maço de cigarro tá o preço da morte. Você não joga o cigarro fora. Exato. Eu fumo. Exatamente. Aí essa semana teve um upgrade na história, porque eu acordei, fui lá fora, tinha uma lata de cerveja. Nossa, vazia. gente. Não, mano, olha, é porque tá perto de eu sair daqui, se Deus quiser. Porque senão a minha vontade era... eu tenho problema de confrontar pessoas, eu sou meio tímida. Eu não tenho, não. Eu não tenho. Não, mas olha, eu vou te dizer, entendo. aqui onde eu moro, eu tenho um problema com lixo também. Essa casa onde eu construí, ela era do meu avô, né? Meu avô faleceu e essa casa ficou fechada por, sei lá, quase 20 anos. 20 não, mas uns 15 anos essa casa ficou fechada. Então os vizinhos, e tem um entulho no final, o terreno ele é comprido e tem uma área com muito entulho. E a casa do meu pai é na frente, eu construí um pouco atrás.
E atrás ainda tem essa área de entulho, porque fazer essa obra aqui foi faraônica, né? Você pensa que não vai gastar, o cara fala, é tantos mil, e você dobra isso, triplica isso, que é isso que você vai gastar. E aí, lá atrás é entulho. Então, os vizinhos do lado, eles se acostumaram a jogar lixo, porque é entulho, eles falam, vamos jogar lixo, né? E eles jogam lixo pra cá, né? E agora a gente tem cachorro, e a gente mora aqui. Então, no outro dia, a vizinha, e a gente percebe, porque o cachorro vai lá e volta com um pedaço de osso. Um negócio assim, a gente sabe que jogaram o lixo lá atrás. Aí, no outro dia, a vizinha veio, e o basculhante dela dá pro meu quintal, né? Não tem uma separação. O basculhante da cozinha dela dá pro meu quintal. E aí, o que eu fiz? A vizinha chamou aqui, né? Pediu, porque tinha caído um prato aqui no meu quintal. Eu falei, como que caiu um prato aqui no meu quintal? Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o prato, o que a pessoa fez? A pessoa foi no basculhante, em vez de jogar o lixo na lixeirinha da casa dela, ela tentou jogar o lixo pelo basculhante. O prato caiu aqui. Que absurdo! E eu peguei, o prato estava cheio de comida. Eu, sem brincadeira, eu varejei o prato pelo basculhante, com comida e tudo, pra dentro do basculhante. Amo. Eu varejei. Aí deu uma diminuída, porque eu acho que eles perceberam que eu não agradei. Mas eu faço isso, porque eu fui teleoperadora, eu faço isso com um sorriso no rosto. Eu mantenho o sorriso na voz. Eu falo, já botei lá na tua cozinha, já joguei lá dentro de volta na sua cozinha, tá? E aí eu já tô dando um recado, olha, não fica jogando que eu vou consertar aqui atrás, né? E os cachorros pegam, os cachorros comem, né? Aí elas estão dando uma maneirada, mas está sendo um trabalho, porque foram 15 anos eles jogando lixo aqui no quintal, né? Mas eu não levo desaforo, não. Nossa, vocês me lembraram uma história de um amigo meu, que ele é do Rio, hoje ele mora aqui em São Paulo, mas na época ele morava ali no Catete. E ele morava num prédio que não era kitnet, mas era um apartamento pequeno também. Tinha, tipo, separação do quarto, mas era um apartamento pequeno. E era no primeiro andar. E eles tinham uma vizinha, tipo, no segundo ou terceiro andar, que ela jogava água pela janela. E caía ali no vãozinho, né, que era o corredor ali de acesso pro apartamento deles. E eu vi isso acontecendo, porque uma vez eu fui pro Rio, fiquei na casa dele, e aí a gente tava lá na sala conversando, de repente, tchá! Era a vizinha jogando a água pela janela da sala dela, olha só. Nossa, Pelo menos era água, né? Não, mas vai saber o que tinha nessa água, né? Sim. Mas eu tinha um problema porque em BH, a casa que minha mãe mora até hoje, é uma Coab, assim, um prédio de Coab. Então, são 12 apartamentos por prédio e 20 prédios no condomínio. Então, assim, é uma zona e é o universo das pessoas cuidarem umas das outras. Porque, assim, como tem 4 apartamentos por andar, a cozinha do meu apartamento, ela fica desconfortavelmente próxima da janela da cozinha do outro apartamento. Então, assim, é uma coisa de, tipo, a distância de um banheiro pequeno, sabe? É a outra janela. Então, com o passar dos anos, essa vizinha da frente, que obviamente é crente, né? Claro, tinha que ser. Ela ficou muito próxima da minha mãe, porque... a minha mãe tinha 2 filhos pequenos, as filhas dela eram mais velhas, então as filhas delas olhavam a gente quando a gente era criança e tal. Só que isso deu uma certa abertura pra ela achar que a minha vida era dela, pra cuidar. E aí o meu outing na vida, basicamente, foi feito por essa vizinha. Porque ela viu, através da janela da cozinha dela, que tinha um boy na minha casa, ali comigo. E aí ela contou pro meu tio-avô, que tava pintando a minha casa, e o meu tio-avô contou pra minha mãe. Então, assim, é um perfeito, um must. Amo. E esse condomínio é assim, é muito engraçado, porque na época da minha vida que eu tava saindo mais, indo pra balada e tal, eu voltava pra casa de madrugada, na verdade assim, de manhã, né, porque como eu morava no Barreiro, que era no Quinto dos Infernos, eu tinha que esperar o ônibus voltar a rodar, porque o ônibus... E relaciono completamente. Exato. Super. Então assim, aquela coisa, eu tô 3 horas da manhã, eu já não suporto mais aquela balada, eu não suporto ninguém naquela balada, eu não quero mais nada daquele lugar.
Mas eu tenho que esperar até as 5 da manhã, que é quando o ônibus vai voltar a rodar. Tudo bem. Já aconteceu de eu dormir no sofá da balada e me acordarem? Já aconteceu. Mas aí era de lei. Não importa o horário que eu chegava. Eu tava passando pelo corredor principal ali, pela rua principal do condomínio. Uma das vizinhas amiga da minha mãe saía na janela. Pra ver quem está chegando no condomínio. Nossa, gente. Eu fico pensando, Pelo amor de Deus. a vida da pessoa é resumida a isso. A ela saber o que está acontecendo na vida das outras. Isso é muito triste. Sim. Essa questão Vida do muito outing, vazia, gente. essa questão do outing, assim, quase aconteceu comigo lá no interior. Porque, embora a gente não tivesse muitos vizinhos, tinha um pessoal que morava a uma certa distância. Só que a gente, para evitar esses problemas, a gente não tinha, nunca teve, minha mãe, que já faleceu, minha mãe nunca teve essa coisa com vizinho. Ela nunca gostou muito de vizinho. Assim, ela nunca socializou muito com vizinho. Então a gente tinha esse costume de assim, vai receber o vizinho, é sempre ali do lado de fora, tinha mesa, tudo. Então a gente não tinha. Então os vizinhos, eles não tinham contato com a gente. Eles não conheciam muito a gente. E a gente morou lá por uns 16, eu morei lá por uns 16, 18 anos, por aí, entre 16 e 18 anos. E eu não tinha contato com o vizinho. Mas tinha uma menina que morava perto, vou chamar ela de Renata, para não dar nomes. Ok, Renata. Certo, justo. Que morava perto, que começou a falar, né? Começou a falar que eu era uma pessoa estranha, né? E eu era mesmo, porque eu usava lentes de contato branco e cabelo vermelho, isso no início dos anos 2000, numa cidade do interior. Eu era o próprio Satã. Nossa, A clubber da cidade. Exatamente. E aí começou. E aí, nisso, uma vizinha veio comentar com a minha mãe que a fulana estava falando. Tudo bem. Até aí pode ser fofoca, né? Só que uma outra vizinha, que não tinha nada a ver com a primeira, veio falar a mesma coisa. Aí eu fiquei virado no saci. Fui eu bater na casa da vizinha. Eu fui lá, eu bati na casa da vizinha, chamei, vem cá, fulana. Aí veio a mãe, eu falei, a ciclana tá aí? Né, a Renata tá aí? Tá. Pode chamar ela aqui. E aí já ficaram apavoradas, porque nunca me viam, eu nunca batia na porta da casa de ninguém, né? Só me viam andando na rua. Aí quando veio a fulana, eu falei assim, vem cá, Renata, você andou dizendo por aí isso de mim. Aí ela, não falei nada. Eu falei assim, então, mas não foi só uma pessoa que me disse. Foram 2 pessoas que me falaram exatamente a mesma história que você anda falando isso de mim por aí. Ela, falei, olha só, você não me conhece e você não sabe quem eu conheço. Eu não conhecia ninguém, mas foi o suficiente para apavorar ela. Falei, você não sabe quem eu conheço. Então, pensa 2 vezes antes de falar de mim, porque vai ser a última vez que você vai falar mal de qualquer pessoa na sua vida. Nossa, que maravilhoso. Aí a mãe dela falou, ai, que isso, você tá ameaçando ela? Eu falei assim, tô ameaçando ela. Porque mas eu não falei nada pra ninguém. Eu falei, então você fica tranquila, mas se você falar, saiba que vai ser a última vez que você vai falar. Eu não conhecia ninguém, mas ela não sabia disso. Falei, você não me conhece, eu não te conheço. Ai, que maravilha. Arrasou. Eu amo. Eu acho que os únicos problemas que eu tive com o vizinho, pensando aqui... Aí a gente teve um problema tenso com o vizinho na República. Não, pera, deixa eu contar primeiro desse primeiro apartamento que eu morei, que foi o primeiro que eu fui morar sozinho. Era no 8º andar e tinha, sei lá, acho que eram 12 andares aquele, enfim, não vem ao caso. E aí, não sei se foi logo que eu mudei ou um tempo depois, estava lá no quarto dormindo, né, tentando dormir. Eu tenho um sono bem leve, né, como a gente já comentou aqui algumas vezes. Tava lá tentando dormir, de repente eu ouvi o vizinho de cima arrastar coisas de um lado pro outro. E isso era tipo 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Parecia que tava arrastando uma coisa pesada, sabe? Aí tá. Aí desencanei, aí outro dia voltou a acontecer. E aí teve uns outros dias que, tipo, além de arrastar coisa de um lado pro outro, deu 3 da manhã, ele colocou uma Maria Bethânia, assim, no último volume. Eu lá tentando dormir, quem me chamou... Não era um espírito que morava em cima de você, né? Você sabe. Aí eu falei, gente, não é possível que a pessoa tá ouvindo uma Maria Bethânia. Nada contra a Maria Bethânia, inclusive gosto muito. Mas às 3 da manhã, né?
Aí eu ouvi o interfone dele tocar. Obviamente alguém reclamou, né? E aí ele desligou a Maria Bethânia. E aí ele começou a chorar. Oh, meu Deus. Falei, gente, o que está acontecendo nesta casa? Cada hora fica mais claro que era uma aparição. Mas aí o que aconteceu? Acho que pela primeira vez em muitos anos, e eu teria que lidar com isso em vários outros apartamentos, apareceu um vazamento no banheiro. Ai, Jesus. Um vazamento no teto do banheiro, vindo do apartamento desta pessoa. E aí eu consegui o contato do proprietário e tal, e o proprietário... Esse vazamento era clarinho ou era cor de sangue? Só pra gente ter uma noção aqui depois de tudo. Aí eu consegui o contato do proprietário, o proprietário foi lá conversar. Ah, porque é o meu irmão que mora aí em cima, tal. Falei, ah, tá. Inclusive ele mesmo talvez faça o reparo, porque ele é escultor, ele trabalha com gesso. Aí eu pensei, então ele fica arrastando umas coisas de gesso de um lado pro outro de madrugada, tá explicado. Aí eu falei, ok. E nessa época eu era muito trouxa, tipo, eu não virei e falei, pois é, ele deve ficar arrastando coisa de gesso, então, né? Eu não falei nada. E aí ele comentou, então, inclusive, ele sofre de depressão, tal, ele mora sozinho. Aí eu pensei, daí veio a Maria Bethânia, então. E o choro. E o choro, né? Mas depois de um tempo eu acabei mudando de lá e não tive mais que lidar com isso. Na República, qual que era o problema? Então, tinham dois problemas na República. O primeiro é que tinha um cara que morava uns 3 andares pra baixo, sei lá. Mas o vão das salas, todas as salas, era o mesmo vão, né? E ele simplesmente batia na mulher dele. Ai, sim. Meu Deus! Sim. Era tenso. A gente nunca viu se virou físico, né? A gente nunca viu, mas assim, ele humilhava a esposa dele, tipo, daily basis, assim. E ela falando, né? Porque aparentemente ele traía ela. E ela falava, eu sei quem é ela! Aquela vagabunda de Santo André! E que não sei o quê. E aí voava prato na parede. Nossa, é verdade, eu tinha esquecido disso. Sim. Mas o que eu lembrei da República era a Dona Francisca. Acho que era. Que era a que morava no mesmo andar que eu. E ela era uma velhinha, tadinha. E morava sozinha. E aí uma vez... Ela era uma velhinha ou era uma idosa? Porque tem uma diferença, tá? Depois, quando chegar pra contar o meu caso de vizinho, problema com o vizinho, tem uma diferença muito clara entre velho e idoso. Ai, sim, essa história, inclusive, é incrível. Mas aí, ela, de vez em quando, ela tocava lá no meu apartamento, eu abria, oi, dona... Acho que era Francisco o nome dela, Acho que era não me lembro. Francisco. Tudo bom? Ela falou, não sei, eu acho que entraram no meu apartamento. Eu falei, mas como assim? Não, é porque quando eu cheguei, a porta estava destrancada. E assim, vai saber se ela esqueceu, de repente, de trancar a porta quando saiu. Né? Uhum. E, mas a senhora falou com o porteiro? Não, eu não quero falar com o porteiro, porque eu tenho certeza que são eles que estão entrando na minha casa. Ai, meu Deus. Ela tinha toda uma teoria da conspiração. Enfim. Ela tinha toda uma fique igual a Adri, tem a fique lá. Da vizinha. E aí, o que aconteceu com ela depois de um tempo? Depois ela acabou mudando de lá e tal, mas teve uma época que ela foi viajar. E ela ficou muito tempo fora. Ficou muito, muito tempo fora. Aí, beleza, eu tô lá na minha casa, né? Começa a aparecer barata. Muita barata. Começou a aparecer muita barata. Eu falei, gente, de onde que tá vindo isso? Nunca teve barata aqui. E as baratas vinham, tipo, por baixo da porta da entrada do apartamento. Eu falei, não é possível. E aí eu fui investigar. E aí teve um dia que eu saí no corredor e eu vi um monte de barata no corredor. E aparentemente estava vindo do apartamento dela. E aí conversei com o porteiro, tal, não sei o que. E depois eles vieram me contar que eles acabaram arrombando a porta. Então talvez ela estivesse certa, né? Que os porteiros entravam no apartamento dela, mas dessa vez foi por uma necessidade. Porque, sei lá, ela deixou acho que comida pra fora ou alguma coisa assim. E como ela tava muito tempo fora, tipo, começou a dar barata. Começou a virar um ninho de barata o apartamento dela. Eles falaram que, tipo, abriram a geladeira e
tipo, pulava a barata de dentro da geladeira dela. Ai, que nojo. Nossa. E aí tava começando a ir pros outros apartamentos. Exato. Aí depois teve a última confusão, porque nesse prédio tá bem de boa, né? Até agora. Mas que era do Cambuci, que de vizinhos de nossa porta, assim, tinha um casal com 2 filhos. Um devia ter uns 15 anos e o outro uns 13, uns 12, sabe? Por aí. Por aí. E aí, assim, a gente tava lá de boa assistindo nossa série da Netflix e aí começava: Guilherme, volta aqui! E era o dia inteiro. Era a mãe gritando com o filho mais novo, o filho mais novo gritando com o filho mais velho e o pai rindo da situação. Porque o pai, ele começava a imitar a voz da mãe xingando o menino. E era, tipo, o dia inteiro. O dia inteiro. E o casal uma vez chegou a tretar também, né? É, eles também tretavam de vez em quando. E teve uma outra vez que aconteceu uma coisa que foi bem assustadora e que eu quis esfaquear o Rodrigo e jogar ele da janela no dia. Meu Deus. Porque a gente tava lá assistindo o filme e de repente toca o interfone. Aí a gente vai atender, ninguém responde. E como quando a gente morava no Cambuci, a gente morava no primeiro andar. Esse prédio do Cambuci era um prédio sem portaria, né? Ele era aqueles prédios que você desce a escada, tá na rua já. E aí, tipo, na hora que tocou e ninguém falou nada, eu tentei ir pela varanda, né, pra poder olhar lá embaixo pra ver se tinha alguém, mas a gente não conseguia ver direito. E aí a gente ouvia outros interfones tocando e ninguém abria. Só que algum idiota no prédio, acabou abrindo. Ai, gente, que absurdo. O quê? Sua chamada termina em 10 minutos. Faça chamadas mais longas com o upgrade para o Google Workspace individual. Ah, que palhaçada. Bom, vamos seguir abriu aqui até cair. E aí, gente, fiquem de olho que a gente vai mandar outro link pra vocês, tá? Isso. Beleza. Tudo ao Beleza. vivo. O Google atrapalhando a gente, mas enfim. Eu não sabia que tinha essa palhaçada agora. Aí, beleza. De repente, do nada, do mais absoluto nada, toca a campainha de casa. E aí começa a bater na porta. Ai, E meu eu já Deus. fiquei desesperado. Aí o Rodrigo vai lá, abre a porta inteira. Do nada, assim, vou abrir a porta. Eu moro no primeiro andar de um prédio sem portaria. Tocaram o interfone, alguém abriu, eu vou abrir a porta. E abre a porta inteira. E aí era uma senhorinha, assim, sabe, tipo, senhorinha meio doida da rua? Não sei se ela era... Uma aparição de um filme de terror na sua porta. Exato. E aí ela perguntando onde ela... Eu nem lembro o que ela perguntou. Alguma coisa do Silvio Santos, não é? Alguma... Sei lá, começou a falar um monte de coisa, nada a ver. Ela falou que o Silvio Santos não podia reprisar a novela Rubi. Não, mentira. Era alguma coisa do Silvio Santos. E eu normalmente sou a pessoa caridosa do casal. A pessoa que entende, a pessoa que para. Nesse dia o Rodrigo trocou de personalidade comigo e ele queria entender o que a velha tava falando. E eu tava tipo, meu Deus, fecha essa porta. Você não sabe quem é essa mulher. Você só via a velhinha do filme A Visita ali na sua frente. Exato. Não, e assim, podia ser uma aparição, mas podia também ser uma pessoa trabalhando com um bando de ladrão. E aí tava os dois lá e iam roubar a casa inteira. E o Rodrigo lá com a porta aberta, tranquilamente tentando entender a senhora. Eu falei, fecha esta merda. Enfim. Nossa, eu não lembrava disso, gente. Momentos. E penso, aqui onde eu moro agora é assim, na subida de uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, pelo menos uma das mais conhecidas, que é o Morro do Juramento. Então, quando dá uma certa hora, eu penso 2 vezes de ver se tem alguém chamando no portão, qualquer coisa assim. Eu não abro, não. Eu gosto muito da segurança que o prédio dá, né? Geralmente morar em prédio é um pouco mais... me dá mais uma sensação de segurança, né? Eu, felizmente, se bem que o prédio que eu morei na Tijuca, ele não tinha... foi o único prédio que eu aluguei, na verdade. Ele não tinha, assim, um porteiro 24 horas. Mas não tinha como alguém subir se alguém não tivesse aberto. E como eram 2 blocos, eles eram independentes, então, assim... né? E eram poucos apartamentos, eram, sei lá, acho que eram 6 apartamentos, um pouco mais... Acho que eram 8 apartamentos. A gente não tinha muito
muito esses problemas, entendeu? Mas aqui onde eu moro hoje, eu não abro, não. Inclusive, eu tô pensando em instalar uma câmera, mas o meu medo é roubarem, né? Porque aqui roubaram até o cabo que liga o meu relógio no chão, roubaram. Né? Meu Deus. Aqui, aí eu penso assim, eu vou botar uma câmera, eu simplesmente vou acordar no outro dia com a imagem de alguém pegando a câmera e saindo correndo. Então, mas eu não abro, não. Gente, eu já passei uns perrengues assim. Na primeira casa que eu morei, naquela lá que eu falei que era de frente. Não era nem comunidade, era a rua mesmo que era complicada, sabe? Assim, minha mãe, ela comprou aquela casa assim na década de 70, só tinha mato e a Billings na frente, e aí cresceu em volta, saca? Uhum. E assim, a gente sabia quem eram as pessoas. Então, a gente chegava, opa, bom dia, boa tarde, tudo bom? Beleza? Tá. E entrava dentro de casa. Mas não interagia, porque pessoalmente eu ficava morrendo de medo. Assim, você não podia. Nesse caso, era bom ser tímida mesmo e não reclamar, porque era o pessoal meio barra pesada. Uhum. Um deles, cara, é inacreditável quando eu penso agora. Cara, um deles comprou aquelas maquininhas de cortar cabelo, saca? Uhum. E ligava na minha garagem, porque era aqueles portões assim, só com a grade, saca? Uhum. E ficava cortando o cabelo do pessoal da calçada da minha casa, porque tinha uma entrada recuada. Eu não sei se ele cobrava, eu não sei o que acontecia. Eu sei que a gente chegava do trabalho e ele estava lá e a gente via tudo ligado, conectado. E quem que vai reclamar? Quem vai falar que não pode? Eu morei num apartamento que era um pessoal meio barra pesada, meio difícil de lidar mesmo com vizinho assim. Teve um dia que estava só eu e uma amiga minha. Não, meu marido à época não tinha chegado. E a gente batendo papo, tal, tava de noite. De repente a gente ouviu um barulhão assim, buf! E era uma casa assim térrea, né? Aí uma olhou para outra e falou: "O que é isso? O que caiu aqui dentro?" Aí eu já conhecendo o bairro, ai meu Deus. Aí a gente ouve, buf! Alguém deu um chutão na porta da lavanderia, que graças a Deus estava trancada. Ah, minha filha, olha, eu vou te falar que foi. Ficamos tão religiosas naquela noite que eu nem te conto. Nossa, Bri, que medo. Eu não consigo entender gente que não tranca a casa, não tranca a porta. Não, eu fico toda. Eu tranco tudo. Aí a gente ouviu o barulho de vidro quebrar. Quando a gente ouviu o barulho de vidro, a gente correu para a sala. A gente se trancou ali na sala que era na parte da frente. E nessa hora, o marido dela chegou junto com o meu ex. Quando eles entraram, a gente só fez sinal e gritou pela janela. E eu acho que a pessoa ouviu que tinha gente em casa, que a gente ouviu, que a gente avisou alguém. Aí a pessoa foi embora. E aí o meu ex chamou a polícia e a gente ficou dentro de casa, trancada na sala, esperando a polícia chegar. A polícia chegou, 2 caras entraram, reviraram a casa toda e na porta da lavanderia tinha a marca do chute. Ficou a marca do pé do cara, sabe? Que horror. E o barulho de vidro quebrado é que ele pulou da minha casa para a casa do vizinho do lado. E assim, o muro tinha aqueles vidrinhos, saca? Uhum. Então era isso que ele estava quebrando, aqueles vidros para ele poder pôr o pé em cima e pular. Gente, se juntar isso com a idosa na porta e o vazamento e dá um filme do Netflix. Exato, um filme de terror. Como é que é aquela Rua do Medo, parte 4, né? Ai, gente, eu te falo, por isso que eu tô louca pra ir pra apartamento, gente. Eu morei minha vida inteira em casa, mas eu tô agora assim, ai meu Deus, apartamento, por favor. Quando eu era bem pequeno, a gente morava num apartamento que também não era num lugar muito legal, não. E aí, você tá falando esse negócio de barra pesada, tinha um traficante que morava no prédio. Era um prédio pequeno também, ele morava no primeiro andar. E meu pai, assim como eu, ele é um pouco não muito complacente com os vizinhos.
Então, mas ele não tem medo de morrer. Essa é a diferença. Ai, meu Ele, Deus. uma vez, o traficante estava dando uma festa até altas horas. Meu pai era o síndico do prédio. Deu uma certa hora, meu pai foi lá e desligou o relógio do cara. Gente. O cara foi lá, religou o relógio e pegou um negócio de ferro e bateu, destruiu o nosso relógio. Mas não faltou luz lá em casa. Meu pai só faltou dar um beijo na boca dele, porque era aqueles relógios que tinha aquele negocinho que rodava, um disquinho, e ele passou a rodar muito devagar. Então nossa luz caiu absurdamente. Meu pai Ai, maravilha, ele fez um favor. fez um favor. Gente, eu vou dar uma pausa aqui na gravação e eu vou mandar Tá. o link pra vocês, que a chamada vai cair em 1 minuto aqui. Mas já. Pronto, voltamos. Fomos boicotados pelo Google. Mas demos um jeitinho. Sempre. Isso aí. Tô pensando E aí agora como. foi ótimo. Meu pai agradeceu pelo vizinho ter quase quebrado o nosso relógio, que era o traficante. Mas assim, eu acho que também, assim, não é um conselho, tá? Mas quando você é muito destemido, assim, que você chega e fala na lata, os vizinhos pensam 2 vezes antes de aprontar contigo. Porque se você for muito. Se você calhar de ser muito calminho, muito aceita e tal, muito. E você calhar de cair com um vizinho que é sem vergonha, você vai cortar um dobrado. Entendeu? Por isso que eu não sou muito assim. Parece que eu odeio o vizinho, eu não odeio o vizinho. Eu só tenho restrições, assim, até onde vai o limite. Entendeu? Porque as pessoas não estão acostumadas com limite. Heitor, conta a história. Inclusive, conta a história, por favor. Da velhinha, da idosa, Então. não sei. Me explica, qual a diferença? Isso. Então, Idosa, quando eu saí da kitnet, eu fui morar num apartamento que era na Tijuca. A Tijuca é um lugar de velhos e idosos, que são diferentes. Porque o idoso é o seu pai, aquele que você ama, que você acha legal, que você acha bacana. Né? Aquele idoso, que é uma pessoa de idade e tal. E tem o velho, que é aquela pessoa de idade e que pode ser uma pessoa muito inconveniente, não é verdade? A Tijuca tem isso e é um lugar de Barra wannabe. Eles queriam ser Barra, mas eles são Tijuca, que é um subúrbio do Rio, basicamente, tá? E eles queriam ser Barra. Então, eles têm toda uma pompa, porque é um bairro mais bacaninha, os aluguéis são mais altos, são mais caros, os condomínios são para morrer. Eu consegui alugar um apartamento que era numa ruazinha bem tranquila, pertinho de onde eu ia para a UERJ, eu estudava na UERJ, eu ia a pé. Rapidinho eu estava na UERJ, não tinha que pegar ônibus. E aí, mas só que o prédio era só até então de idosas, né? Tinha muita idosa, idosa e cachorro, né? E aí o que acontece? Eu tinha uma relação amigável com todas elas, né? Até certo ponto. Eu cumprimentava, falava bom dia, boa tarde, boa noite, aquela história. Teve um incidente que aconteceu antes que eu não conto como um grande problema, que foi um grande vacilo meu. Um belo dia eu tô descendo a escada, porque não tinha elevador, eu morava no 4º andar. Tô descendo a escada e vejo uma senhora, que eu sempre daquelas que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, subindo a escada e encostada no negócio da escada, assim, e respirando muito fundo. Ela tava com uma bolsa de mulher, assim, uma bolsa feminina, assim, feminina, né? Uma bolsa típica, e uma bolsa daquelas de papel, de C&A, essas coisas. E aí, ela parecia estar com muita dificuldade. Aí eu virei para ela e falei assim, você quer ajuda? E ela me olhou e não respondia. Eu falei, a senhora quer ajuda? Ela morava no 2º andar. Eu falei, a senhora quer ajuda? E ela não me respondeu. Aí eu, correndo para trabalhar, mas querendo fazer minha parte para entrar no céu, eu falei assim, eu vou ajudar a senhora. E meti a mão na bolsa, que era a bolsa de negócio de loja. Porque eu falei assim, a bolsa dela, né, é pessoal, eu vou pegar outra bolsa para ajudar ela a subir. Peguei a bolsa. Nisso que eu peguei a bolsa, ela segurou a bolsa com força. Mas não falava nada. Eu falei, não, me dá aqui, eu vou ajudar a senhora. E comecei a sacudir a bolsa para tentar convencer ela a me entregar a bolsa. Ai, meu Deus. Quando eu olhei, tinha um tubinho saindo dela e indo para a bolsa. Ela estava com uma sonda dentro da bolsa, eu estava quase arrancando a sonda dela. Aí eu pedi 1000 desculpas, ela não me respondeu, eu fui embora. Eu já fiz a primeira inimizade, mas eu continuo considerando ela uma idosa, porque não foi culpa dela, foi culpa minha. Mas eis que um dia
eu chego no apartamento e eu sinto... Quem tem gato sabe que tem um cheiro característico de fezes de gato. Sim. Sim, sim. E tem aquele cheiro sutil de fezes de gato pelo prédio inteiro. Aí, muito bem, né? Pode acontecer. Tinha umas plantinhas que elas colocavam pro lado de fora, aquelas coisas. No terceiro dia, aquele cheiro já estava insuportável dentro da minha casa. E aí eu chamei o zelador e falei, olha, tem alguma coisa errada, né? Algum gato deve ter ido, deve ter feito cocô aqui nas plantas e tal. Aí ele foi, pegou um desinfetante, daqueles bem vagabundo, e jogou no prédio inteiro. Então ficou parecendo que um bando de gatos tinha cagado numa floresta de eucalipto. E o cheiro era insuportável. Aí, depois de uns 5 ou 6 dias, eu falando, eu reclamando, eu falando com a síndica, que era uma outra idosa, até então, eu falei assim, eu vou fazer uma reclamação no livro do prédio. Aí eu pedi o livro, porque o prédio, supostamente, ele tem que ter um livro de reclamações. E aquele livro, ele é vistoriado pela administradora do prédio. Aí eu fui lá e fiz uma reclamação. Falei, olha, desde o dia tal, venho sentindo um cheiro característico de fezes de gato pelo prédio todo, bloco 1, né? Peço que resolvam, pois senão eu vou chamar a vigilância sanitária, porque não é possível, tá ficando impossível de viver nesse prédio. Aí, eis que aparece uma idosa, né, que aí já era uma velha já, e respondeu no livro dizendo que os gatos dela, eu nem sabia que ela tinha gato, não sabia nem quem ela era, que os gatos dela, que não eram os gatos dela. Aí a síndica, que aí virou uma velha também, foi bater na minha porta, dizer que eu não tinha que ameaçar. Eu falei, olha, eu não tô ameaçando. Eu tô dizendo para vocês há uma semana que esse cheiro tá insuportável. Eis que era a velha lá dos gatos que viajou e largou os gatos lá. E os gatos cagaram todo no quintal. Ela era do primeiro andar, então ela tinha um quintal que dava para a área de ventilação de todo o prédio. E estava insuportável, mas resolveu o problema. O problema é que a partir daí virou uma confraria de velha que ficou contra mim, porque elas se uniram, né? E passaram a me odiar. O sindicato das velhas. O sindicato das velhas. Elas falavam comigo e me, né, jogava piada quando eu passava e tal. Até aí, dane-se, ninguém paga minhas contas. Eis que um belo dia, meus pais, que são 2 idosos, às vezes velhos, foram na minha casa. Meus pais, minha família inteira é da Umbanda e do Candomblé. Eu sou ateu convicto, mas a minha família toda é. Eu fui nascido e criado nisso. Eles foram lá, antes de ir para uma macumba que eles iam lá, eles foram lá em casa, então eles estavam de branco. Passaram lá em casa, eu falei com eles e tal. Eles desceram, eu fui levar eles até o portão. A confraria de idosas estava reunida. Aí viram a gente sair e uma delas virou e falou assim, chuta que é macumba. Ah, pra quê? Eu voltei. Eu voltei. Ela achou que eu não ia voltar, mas eu voltei. Eu voltei, olhei na cara dela e falei assim, o que a senhora falou? Ela, nada. Eu falei, não, o que a senhora... É tudo assim, as velhas da Tijuca é tudo católica, aquelas católicas fervorosas. Falei assim, o que a senhora falou? Aí ela, eu falei, olha só, eu não vou dar uma resposta pra senhora à altura, porque eu vou infringir uns 5 artigos do idoso. Então eu não vou dar uma resposta à senhora na altura, mas a senhora quer uma macumba para chutar, não tem problema, a minha família é toda da Umbanda e do Candomblé. Na sexta-feira que vem vai ter uma macumba aqui, na rua tal com a rua tal, que era ali do lado, com o seu nome nela, eu quero ver a senhora chutar. Olha, a mulher não sabia onde enfiava a cara. A mulher, não sei o que, eu falei assim, não, a senhora fica despreocupada, que sexta-feira que vem vai ter uma. Eu não botei, obviamente, né? Mas eu plantei o terror. Aí pronto, eu sou o inimigo número 1. Eu tive vários problemas com as idosas no prédio. A vizinha de baixo, que era uma idosa, cismou que do nada ela começou a ouvir barulhos de sexo. Querida, eu fazia um mestrado, não tinha tempo para pensar em sexo. Mas aí o barulho não vinha do meu apartamento, mas não ia para casa. Mas assim, ela falava para todo mundo que tinha barulho, mas não incomodava ela, mas tinha barulho. Então, umas 3 pessoas vieram me falar isso, que ela estava reclamando do barulho. E eu falei, gente, que barulho, porque eu tenho um tapete, eu tenho um sistema de som, pode ser que o sistema de som esteja incomodando ela, né? E aí a história veio, eu parei ela, falei, vem cá, tá tendo barulho na sua casa? Ela, não, meu filho, mesmo que tenha barulho, não vou falar. Eu falei, mas a senhora tem que falar. Não, que isso, tem barulho nenhum, e se tivesse eu também não falaria.
E aí a história continuou vindo bater na minha porta. Aí aquilo me irritou de uma tal forma que um belo dia eu desci, fui lá na porta dela, bati na porta dela e falei, vem cá, que história é essa de negócio, de barulho? Blá, blá. Ela, não, aqui o barulho faz um Z assim, se você faz barulho na sua casa, ele vai para casa da outra vizinha aqui do lado. Aí a vizinha do lado já gritou, tudo ficava na porta, né? Ouvindo o que estava acontecendo. A vizinha do lado já gritou, aqui não, sua velha maluca, aqui não vem barulho nenhum, por isso que eu moro aqui há 20 anos e não falo com essa velha. Outra velha. Aí eu falei assim, então, bati na casa da vizinha, aí essa primeira se trancou, falei, não tá fazendo barulho na sua casa? Ela, não, essa velha maluca, não sei o quê. Aí eu falei bem alto, para todo mundo para de ouvir. Falei, olha só, então acabou a história de barulho. Se tem barulho, chega e fala comigo, bota uma reclamação no prédio, bota uma macumba na minha porta, mas resolve. Pronto. A velha ficou apavorada, eu passei meses sem falar com ela, aí até o dia em que ela me cercou chorando, porque eu não falava mais com ela. Eu falei para ela, porque minha vida, minha senhora, é trabalho, 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 trabalho. Quando eu estou em casa, eu estou trabalhando. Quando eu estou no trabalho, eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para fofoca. Fofoca não vai resolver o seu problema. Fofoca não vai resolver o meu problema. Se a senhora tem um problema, a senhora fala comigo. Como a senhora não fala, eu faço questão nenhuma de falar com a senhora também. Aí pronto. Mas foi um inferno a velha até eu sair de lá. E a síndica tinha um neto. O neto dela era uma gracinha. E não me incomodava ninguém. Mas era um tal de 8 horas da manhã, eles lá embaixo, eu morava no último andar, era 4 andares só, mas no último andar, eu escutava ela gritando. Não era o nome da criança, mas eu vou dar outro nome. Gabriel! Gabriel, porra, Gabriel! E eu ficava, Jesus, até que um dia, e assim, era todo dia de manhã. Até que um dia eu escutava ela assim, Gabriel, quanto é que é 2 mais 2? Gabriel já tem uns 5, 6 anos. Quanto é 2 mais 2, Gabriel? O Gabriel respondia qualquer coisa que eu não conseguia ouvir ela. Seu idiota, seu imbecil. Assim mesmo. É por isso que o pessoal da escola te sacaneia. Eu vou perguntar mais uma vez, Gabriel, e se você não me responder, eu vou dar na sua cara. E aí eu falava, gente, essa criança não vai aprender matemática. Aí um dia ela me ligou pro meu interfone para perguntar se o Gabriel me incomodava. Porque os vizinhos estavam reclamando do Gabriel. Aí eu falei para ela, olha, o Gabriel não me incomoda nem um pouco, mas você gritando às 8 horas da manhã com o Gabriel lá embaixo me incomoda bastante. Mas o Gabriel em si não me incomoda. Coitado, menino. Então, assim, eu virei o inimigo número 1 das idosas do prédio. Assim. Quando eu saí, eu queria ter tido dinheiro, porque eu ia comprar uma caixa de lã, eu juro que eu ia fazer isso, uma caixa de lã e botar na porta de cada um uma caixa, um novelo de lã. E com um recadinho assim, agora vocês vão ter que realmente tricotar, porque eu tô indo embora, acabou a fofoca, só tem velho aqui. Entendeu? Mas aí eu falei, não vou gastar meu dinheiro com isso. Ai, gente. Adorei a definição. Agora eu entendi. De velho para idoso. Ai, gente, essa história é maravilhosa. Mas eu tenho medo desse lance, assim, que eu fico pensando, falo, caraca, quando eu mudar para apartamento, aí tem toda uma preocupação, né, com barulho, etc. E meu gato adora me acordar de manhã. Ele é tão carente, gente, mas ele é tão carente. Ele fica me olhando e miando. Aí eu faço carinho nele e ele se joga no chão, assim. E tem 7 meses. É muito fofo. Então. Aí eu fico pensando, é igual o Carbonara aqui. A gente até hoje não recebeu uma reclamação oficial do Carbonara. É só o comentário passivo-agressivo do vizinho aqui na frente. Exato. Né? Que acho que... O que falou, ele mia bastante, né? Ele deve se sentir sozinho, né? Não, ele deve ser muito carente. Mesmo. Olha, eu me relaciono com um comentário passivo-agressivo, tá? Porque eu sou desse. Nesse mesmo apartamento que eu morava, tinha um cara que morava com a mãe, sei lá, num apartamento que era de frente. Só que o apartamento dele ocupava o andar inteiro. Aí ele tinha uma sala que dava de frente para a janela da minha... Ele tinha um cômodo que dava uma janela de frente para minha sala. E ele era músico, sei lá, ele tinha vários instrumentos. E aí ele tocava
teclado muito bem e tal, até aí, maravilha, olha, tem um vizinho que tem um dom, né? Maravilha. Até que um dia ele decidiu querer aprender a tocar violino. E violino é assim, ou você sabe, ou você está matando um gato Exato. o tempo. Sim. E aí ele começou a tocar. Aí no início eu tentava fazer a simpática, mas chegou um tempo que eu comecei assim. Eu ia e fechava a janela discretamente, e é um calor do cão, Rio de Janeiro, um calor do cão. Fechava a janela discretamente. Chegou um ponto que quando ele começava o violino, eu ia lá e pá, fechava a janela. Porque não dava, gente. A minha paciência estava no limite com os barulhos que ele fazia com aquele violino, maltratando aquele violino o dia inteiro. Não dava. Eu não sou muito, eu sou meio passivo-agressivo. Eu sou desses que chega, eu dou o recado, mas eu também, assim, eu não sou rancoroso. Eu dou o recado, e se a pessoa entender o recado, tá resolvido para mim. Eu vou continuar cumprimentando, tratando ela super bem e dando uma xicrinha de açúcar se ela bater na minha porta. Mas, assim, eu sou um pouco passivo-agressivo, eu admito. Mas sabe que eu também tenho isso de fazer esses comentários passivo-agressivos. Nossa. E depois que a gente adotou os gatos também, eu tive que assumir que eu sou uma pessoa muito hipócrita. Porque o que acontece? Aqui no andar de cima, no apartamento de cima do nosso, eles têm acho que 3 cachorros, 3 né? cachorros. E são 3 cachorros muito grandes. Então, às vezes, se bem que agora até parou um pouco, né? Uhum. Eles têm feito menos barulho, mas tinha uma época que dava tipo meia-noite, era os cachorros correndo pela sala. Uhum. E a gente ouvia tudo aqui, né? Aí, o que eu fiz algumas vezes? Eu fiz acho que isso umas 2 ou 3 vezes. Tipo, pelo nosso interfone, você consegue interfonar para outros apartamentos do prédio, né? Aí eu ligava, né? Eu interfonava no apartamento deles, deixava tocar 2 vezes e desligava. Até um dia que eu tava tão irritado que eu liguei e deixei tocar, porque eu realmente queria que alguém atendesse pra eu reclamar. Aí teve uma vez que eu fui no subsolo jogar o lixo, né? E o pessoal que tem cachorro tal, quando vai levar cachorro pra passear, eles saem pelo subsolo pra rua, né? Pra não sair pela entrada social. E aí eu dei de cara com o cara levando os 3 cachorros gigantescos pra passear. Aí eu falei, você é do 81? Ele, sou. Falei, tá, porque às vezes eu escuto os cachorros lá. E entrei no elevador. Anos depois. Só que aí, quando vem a hipocrisia, né? Adotamos o Pesto e o Carbonara. E o Carbonara é essa criatura vocal, né? Que mia bastante. E o Pesto adora correr pela casa à meia-noite, né? Aí eu falei, ok, talvez eu não devesse reclamar tanto dos cachorros do andar de cima, porque meus gatos fazem a mesma coisa. Exatamente. E devem incomodar outras pessoas também que nunca falaram nada, né? Então, eu acho errado você reclamar de bicho, porque a pessoa não tem muito como controlar, sabe? Coisas que eu reclamava, por exemplo, quando eu morava lá em BH, a minha vizinha de cima, ela era uma velha. Não era idosa, ela era velha. E ela tinha uma filha que devia ter, sei lá, ela era entre a idade minha e da minha mãe, assim. Ela era mais jovem. E essa filha saía pra trabalhar e ela voltava, tipo, umas 11h30 da noite. E ela andava a casa inteira, de cima a baixo, com um salto. Nossa. Então era tipo, meia-noite, eu chegava mega cansado da faculdade, eu só queria morrer de sono. E aí ficava poc, 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 poc. De uma ponta até a outra da sala. Gente, como é que a pessoa não chega em casa e a primeira coisa que ela faz é tirar o entendo, sapato? eu não entendo. Eu realmente não consigo entender. Isso é um tipo de coisa que você reclama. Agora, de bicho, a pessoa não tem como controlar, sabe? Então, aqui eu vou até falar baixo para vizinho não ouvir. Aqui a gente tem um vizinho que o cachorro deles, eles cortaram as cordas vocais do cachorro. Tadinho! Você escuta ele latir meio mudo, assim. Ele late meio para dentro. E a gente tem os cachorros aqui, os 2. Eles ficam bem à noite, mas quando chega um certo horário do dia que começa a ter movimento na rua, eles começam, o grande então começa a latir, porque ele é um fofoqueiro de plantão, ele fica ali no portão deitado, olhando quem tá passando na rua. Aí, um belo dia,
A vizinha, porque também quando tem tiroteio, é uma tristeza, porque ele identifica o barulho do tiro. Pode ser fogos, ele não liga, mas se for tiro, ele vai fazer um escândalo. Aí a vizinha parou meu pai pra dizer: nossa, o cachorro late, né? Tipo assim, reclamando. Aí meu pai virou pra ele e falou assim: o dia em que ele falar, eu vou me preocupar. Aí não teve mais reclamação dela sobre o cachorro. Exato, tá certíssimo. Adorei. Dá pra ver que eu vim de uma família com uma genética boa pra lidar com os vizinhos. Excelente. Mas, gente, e aluguel? Vocês já passaram um perrengue tentando alugar alguma coisa? Estamos passando no momento. Mas você fala em que sentido? De não... Não, no sentido de você contar que vai conseguir de última hora dar errado, ou de alugar o apartamento e depois ter que consertar um monte de coisa que já estava estragada. O Cambuci. Sim, o apartamento do Cambuci. Gente, o Cambuci era assombrado e horrível. Né? Porque assim, o que acontece? Quando o Rô morava na República, ele morava num apartamento que era muito pequeno. Não era uma kitnet, mas era bem pequeno. O da República foi o segundo em que eu morei. E aí, tipo, a gente tava... Existia essa possibilidade de eu vir pra São Paulo. E aí a gente falou, então, meio que não dá pra gente continuar na República, né? Porque a gente tá querendo construir uma vida juntos. E aqui, se a gente comprar qualquer coisa juntos, não tem lugar pra colocar. Porque se botar um móvel aqui dentro, sai os dois de fora da casa. Uhum. Então a gente falou, vamos procurar um outro lugar pra poder morar. Só que eu ainda tava em BH, então o Rô começou a procurar sozinho. Só que assim, aquela coisa de ficar meio impressionado, né, com os lugares. Quando a gente chegou no apartamento, o Rô já tinha visto vários e tal, já tinha ido em vários apartamentos, e aí a gente chegou nesse, que não era muito a mais do que a gente pagava na República, só que era tipo 3 vezes o tamanho. Se bobear até mais. E aí dá aquela sensação de upgrade, sabe? Tipo, eu morava em um apartamento que era quarto, sala, cozinha e banheiro. E tudo bem pequeno, né? Só o quarto que era razoavelmente grande. O quarto só era grande, né? O resto era tudo bem pequeno. Mas aí você chega num apartamento que tem 2 quartos, uma cozinha gigante, tem varanda, você fala, nossa, eu posso pagar por isso, né? Subir na vida. Aí você já fica empolgado e aluga, e aí só depois você vai ver que tem um monte de merda. Exato. Aí, quando a gente foi efetivamente ver, primeiro que o Rodrigo demorou quase 2 meses pra conseguir colocar a internet no apartamento. Sim, quase 2 meses. Foi quase 3. Eu lembro até hoje, gente. Foram 58 dias sem internet. E o Rodrigo me ligou chorando. Quem tá contando, né? O Rodrigo me ligou chorando, do tipo, sei lá, no dia 40, ele me ligou chorando de noite. Eu tava chegando do trabalho, eu acho, sei lá. E ele me ligou chorando, falando, eu vou cancelar o aluguel daqui. A gente vai procurar outro lugar, porque não vai dar. Simplesmente não vai dar. Eu não aguento mais. E eu, calma. Gente, eu nessa época, eu basicamente reli todos os livros que eu tinha, revi todos os DVDs que eu tinha, porque não tinha internet. Olha como a gente fica dependente. Exato. Também, né? E aí, quando a gente, né, efetivamente aí instalou a internet e tudo mais, que a gente foi reparar várias questões do apartamento, do tipo... Nenhuma janela do apartamento fechava. Meu Deus! Elas não fechavam direito. Tipo, os basculantes não fechavam. Eles ficavam sempre abertos. Com uma fresta aberta, assim. E aí, as janelas que fechavam eram janelas venezianas de madeira que tinham uma passagem de ar ali no meio. Então era uma casa extremamente gelada. Tipo, sério, vezes que eu senti mais frio na minha vida foi naquele apartamento. E aí tinha um monte de problema, tipo, nenhuma porta fechava também direito no apartamento. A única porta que fechava era de entrada. Mas o grande problema eram as infiltrações, porque tinha uma infiltração da área de serviço pro andar de baixo. O andar de baixo era uma loja. Uhum. E aí eles tiveram que ir lá quebrar a minha área de serviço. Sim. E... Tinha da área de serviço pro corredor. Do quê? Da área de serviço pro corredor. Ali no meio do corredor, embaixo. Ah, no rodapé, né? Exato. E tinha a principal, que era na sala, né? Que na sala tinha uma varanda. E tinha alguma coisa furada em algum lugar.
E a parede começou a ficar amarela, depois verde, depois preta. Exato. E ninguém vinha resolver, ninguém vinha resolver. Aí depois foram lá e resolveram, entre aspas. Passou alguns meses, que foi na época já que a gente tava pra mudar, né? Que a gente já tava procurando e tal, com a parede começou a ficar amarela de novo. Exato. E aí a gente viu que realmente não tinham consertado nada, tinham tapado feito algum remendo ali, e é isso. E teve o dia mais especial de todos desse apartamento, que vai ser pra sempre um momento, assim, que acho que vai ficar na memória, que foi alugar um apartamento que ficava exatamente em cima do nosso, porque ele estava vazio durante bastante tempo. E aí as pessoas iam fazer a mudança pra lá. E aí chamaram uma pessoa pra limpar o apartamento, porque tava cheio de pó, porque a janela não fecha, né? Então fica tudo empoeirado. E aí a pessoa genial, esse Einstein, que foi limpar essa casa em cima, um apartamento de taco velho, a pessoa achou que seria uma ótima e genial ideia lavar o chão inteiro. Jesus. E aí, esse apartamento que a gente morava, ele era tipo assim, você entrava na sala, e aí tinha um corredor muito comprido, e aí do corredor iam saindo as portas pras outras coisas. Então era um corredor bem longo. E aí, um belo dia, começa a pingar uma chuva no corredor. Não, eu tava trabalhando, era uma época que eu já tava trabalhando em casa. E aí comecei a ouvir um barulho de água. Falei, De goteira. De onde tá vindo isso? Aí olhei no corredor, tava pingando Uma água. chuva, assim. uma chuvinha. Aí eu subi lá no apartamento, liguei na imobiliária na hora, né? E como era um prédio que não tinha portaria, não tinha síndico e tal, era tudo direto com a administração, com a imobiliária, né? E aí liguei lá, reclamei, e aí eu resolvi eu mesmo subir no apartamento e eu vi o cara com um VAP lavando o apartamento, literalmente, sabe? Lavando o piso de De taco taco. Aham, com uma VAP. aham. Exato. Não, socorro! Gente, a minha casa é de laje, é laje. Quando chove, já tem goteira, porque não tem telhado. Imagina um chão que não é apropriado para receber. E olha que minha laje é impermeabilizada. Imagina o chão. Jesus. Pois é. Nossa, Não. várias coisas no Cambuci. Não, esse negócio de alugar, eu sempre... Assim, meu pai me deu várias manhas antes. Era aquilo, eu sempre, antes de alugar, eu ia no lugar, né, via qual era o do apartamento, via as condições, né, geralmente eu nunca aluguei nada que tivesse com um móvel, com gente morando, né, sempre era lugar vazio. Eu olhava, via bem as condições, já fazia as minhas anotaçõezinhas ali de como é que tava. Gostei. Eu voltava no lugar à noite, para ver como é o ambiente à noite. Né? Às vezes, quando eu topava com alguém que era vizinho, assim, que eu via que era do mesmo lugar, eu perguntava como é que era e tudo mais. Eu sempre fazia isso. E aí, quando eu entrava no lugar, isso aconteceu nesse apartamento da Tijuca, que o contrato dizia que eu tinha que entregar o apartamento pintado, blá, 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 blá. Até aí tudo normal. Mas eu sou uma criatura que eu sou muito determinada. E eu não tinha, eu era bolsista, eu não tinha salário, então eu tinha que fazer o depósito de 3 meses. E eu tinha uma meta na minha mente que eu ia pegar aquele dinheiro de volta. Eu ia pegar. E aí, porque aí aquele dinheiro, se você não pintar, eles vão pegar daquele dinheiro para resolver o apartamento. E aí eu entrei no apartamento, quando eu fui assinar o contrato, o apartamento estava sem pintar, estava cheio de uns probleminhas, não eram grandes problemas. Eu faço foto de tudo. Eu fiz foto de tudo, mandei para a administradora e falei, olha, vocês estão dizendo que o apartamento estava pintado, mas olha aqui, o apartamento tá não sei o quê, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Eu não vou consertar essas coisas. Vocês mandem para mim um documento de novo, dizendo que não vai ser necessário eu pintar o apartamento quando eu sair. Porque eu posso pintar agora quando eu entrar. Mas quando eu sair, eu não vou pintar, porque eu não estou pegando um apartamento pintado. E aí eles concordaram com isso. Mas o maior perrengue que eu tive com aluguel foi o da Carmen. Eu saí da kitnet, fui alugar uma kitnet maior, que era pertinho da UERJ, onde eu trabalhava. Assim, eu pensava comigo assim, eu vou alugar aqui, eu não vou gastar nem com internet, porque dá para pegar a internet da universidade aqui dentro da minha casa. Fui lá ver, o lugar era bom, tinham 2 kitnets e embaixo morava uma velha. Né? Aí tá lá a Dona Carmen. Dona Carmen me recebeu, tinha uns cachorrinhos lá.
né? Ela prendeu os cachorros, levou a gente, poxa, legal, é mais espaçoso, bem bacana. E a gente viu um casal subindo e descendo, acertando não sei o que lá no kitnet deles, mas com uma cara de poucos amigos. Tá bom. Vamos fechar? Vamos fechar. Fomos para a imobiliária, marcamos o dia, fomos na imobiliária para fechar o aluguel. Chegamos lá, ia pagar os 3 meses de depósito, aquela história toda. Que ela só trabalhava com os 3 meses de depósito. Fui eu lá fechar o aluguel. Quando eu cheguei lá, o casal estava lá. Aí a advogada dela chamou o pessoal para uma sala. Teve todo um bafafá, uma confusão que a gente não conseguia entender o que era. Eles saíram, cercaram eu e o meu marido na saída e falaram assim, não aluguem esse negócio que essa velha é uma maluca. A gente mora lá há não sei quantos meses, ela já teve não sei quantas pessoas morando lá, ela faz a sua vida um inferno para pegar os 3 meses de depósito, porque se você sair antes, ela fica com os 3 meses, né? Ela faz a sua vida um inferno. Ela já trancou a gente do lado de fora. Aí eu comecei a me tocar, que ela perguntou sobre os nossos horários. A gente chegou mais tarde, que a gente fez uma festa, ela trancou a gente do lado de fora, a gente ficou do lado de fora a noite inteira. Os cachorros dela, ela vai viajar, ela deixa os cachorros soltos, o cachorro avança na gente, a gente não consegue sair nem entrar. Ela fez da nossa vida um inferno. E a advogada da mulher tentando apartar a situação. Aí eu olhei para a cara do Renato e falei, eu acho que a gente tem que pensar melhor. E fomos embora. Foi a nossa sorte, que a gente ia entrar numa roubada. Foi muita sorte. Nossa. E eu já aluguei uma casa que era o meu chefe lá na UERJ, que não era mais o meu orientador, eu trabalhava num outro setor lá. Ele queria, eu estava naquele meiuca de assim, eu tô sem a bolsa, tô sem ganhar dinheiro, eu voltei para Araruama e o Renato foi morar com os pais dele, aqui no Rio. A gente ficou separado assim uns 4 meses. E eu escrevi um projeto, ganhei, e ia ganhar uma bolsa muito boa mesmo. E aí voltei, só que eu não tinha onde ficar. E ele falou assim, não, eu tenho uma casa num bairro aqui, que não era tão perto da UERJ, mas tinha transporte, e essa casa tá vazia há muito tempo, tipo 20 anos que essa casa tá vazia. E você pode morar lá de graça. Eu falei, não vou morar de graça, eu vou pagar o aluguel. Não, que isso, não sei o que, porque eu ainda não tinha recebido a bolsa. Eu falei, não, eu vou pagar o aluguel. Aí fui lá, olhei, e a casa estava destruída mesmo, estava muito ruim. Falei, olha, a casa realmente está muito ruim, teria que fazer uma obra muito grande. Aí ele virou para mim e falou assim, não tem problema, você pega o dinheiro que você vai pagar de aluguel, você faz a obra do jeito que você quiser e você abate isso do valor do aluguel. Foi assim, um achado, porque o valor do aluguel não era alto, eu tinha uma grana guardada. Eu fiz, aí ele só falou assim, faz com esse pedreiro aqui. O pedreiro era caríssimo, mas tudo bem. Eu vou descontar tudo do aluguel, não tem problema. O cara fez a obra, transformou a casa do jeito que eu queria, azulejou com os azulejos que eu queria. Eu fui guardando as notinhas, somei tudo, mostrei para ele. Eu fiquei mais de 1 ano sem pagar aluguel. Ele estava tudo certo. Foi ótimo. E ainda fez do seu jeito. Sim. Fiz do meu jeito. E ficou bem, bem legal, assim. Aí a gente era nessa casa que a gente tinha um problema de não tem como lavar o banheiro sem molhar a casa inteira, porque não tinha ralo no banheiro e eu não ia fazer uma obra para botar um ralo do lado de fora do box, porque ia dar um trabalho, aí eu não fiz. E a casa era 2 andares, eu aluguei só o andar de cima, porque o andar de baixo estava muito destruído. Aí ele conseguiu alguém para alugar embaixo, né? E aí era uma vizinha tranquila, eu não tinha problema com essa vizinha. Mas teve uma vez que ela viajou e deixou a janela aberta. E eu vi uns macacos, uns micos entrando na casa dela. Gente. Aí quando ela voltou, eu chamei ela e falei, olha só, eu acho que entrou uns micos na sua casa. Então você vê se tá tudo direito, porque esses bichos, eles mexem em tudo. Eles gostam de pegar as coisas e tal. Aí ela falou que tava tudo certo. E tinha uma área que dava pra minha janela da sala. E aí ela era muito festeira. Ela decidiu fazer um churrasco e fazer o churrasco ali. Só que eu não estava em casa. Quando eu cheguei em casa, minha casa era só fumaça de churrasco. Aí eu chamei ela e falei, olha, quando for assim, você me avisa que eu fecho a janela, né? Então ela, não, tudo bem. Só que eu acho que a notícia rodou, né? Que a vila é assim, né? Era uma vila, uma casa de vila. A notícia rodou. Eu saí e tal, um belo dia eu cheguei e ela estava fazendo churrasco na parte da frente da casa e não lá atrás. Ela nunca mais fez. Nesse ponto eu não tenho que reclamar dela. Ela fez na parte da frente. Aí eu passei, falei com ela, e aí, não sei o que, babá. E aí comentei alguma coisa dos micos. Aí ela disse, não, os micos deu de boa, não tem nada não. Aí alguém, que a história deve ter rodado,
Do nada, uma pessoa aleatória virou para mim e falou assim, sabe o que é? Porque mico não gosta de fumaça. Falando que eu tinha reclamado da fumaça. Macaco não gosta de fumaça. Aí eu olhei para ela e falei assim, nem macaco, nem ninguém, né? Ninguém gosta de chegar em casa e encontrar essa casa infestada de fumaça, né? Aí ficou o climão na festa e eu fui pra minha casa. Pronto, aí dei o recado. Nunca mais ouvi comentário também. Amo. Mas problema para alugar, a dica que eu dou é essa. Procurem ver os lugares. Se tem vizinho e você consegue falar com o vizinho, porque o vizinho sabe quando alguém está alugando muito o apartamento, está tendo uma rotatividade muito alta, porque o apartamento, a casa está dando problema. De noite você vê se o lugar é violento, se o lugar é muito vazio, se é estranho. Porque eu já morei, nessa casa que eu morei, era super tranquilo, que era de vila. Mas você chegava lá, de noite você via os pininhos de cocaína, tudo jogado lá na rua inteira. E tinha, assim, mas nunca deu problema. Eu fui lá de noite, era relativamente tranquilo. Uhum. Então, Nossa, assim, eu recomendo. Esse lance que você está falando, meu, é 100%. Faz todo sentido realmente passar de manhã e passar à noite no lugar que você quer alugar, para evitar surpresas, né? E, cara, aconteceu uma coisa meio parecida semana passada comigo. Como até já tinha conversado com o Telo, eu estou procurando uma casa, então, loft, quinto andar, em casa, esses sites todos, assim, eu tô fazendo PHD. binge watching. Nossa, PHD. E eu tinha visto um apartamento super fofinho, perto da estação Berrini. Eu fui durante o dia, super tranquilo, espaçoso. Sabe quando, assim, você sai feliz, né? Eu falei, putz, grila, aqui ia ser muito... Olha, perto da estação de trem, tem padaria perto, tem farmácia, que é um problema de onde eu moro. Que assim, eu moro, minha casa é super confortável, eu amo muito minha casinha, mas não tem nada perto, não tem padaria, farmácia, mercado, tudo longe. Cara, foi sábado passado, eu tinha ido na região, aí eu peguei um Uber, estava vindo para cá e o Uber passou na frente desse apartamento que eu tinha visitado. Cara, assim, meio quarteirão antes de passar na frente do apartamento, eu já estava ouvindo o batuque de um barzinho que tinha do lado. Meu Deus. E que como eu fui durante o dia e de semana, estava tudo fechado, silêncio, né? Só via o pessoal indo e voltando do trabalho, tal. Mas no sábado à noite, um batuque, uma barulheira, sabe? Primeiro que aí eu olhei e eu pensei, gente, pandemia, hello, um mundo de gente na calçada, o bar entupido de gente e ninguém usando máscara, mas tudo bem. Enfim, voltando para o apartamento. Eu falava assim, caraca, se eu tivesse ficado nesse apartamento, como é que ia ser sábado à noite, domingo à noite, sexta à noite? Pois é. Ia ser o batuque no meu ouvido. Ia ser a música alta. Aqui do lado onde eu moro tem um bar. Eu pensei, meu Deus, vai ser um inferno. Mas não, os vizinhos são super conscientes, os donos do bar. Quando dá essa hora, por exemplo, de sexta-feira, essa hora, o bar já está fechado. Eles fecham cedo, eles são muito tranquilos, tem muitos idosos que frequentam um bar, então dá uma certa hora, acho que bate o cansaço, eles vão dormir em casa. E é ótimo, porque de vez em quando eu não quero fazer uma comida, eu falo, vou comprar uns pastéis, compro aqui do lado, eles chamam aqui no meu muro aqui, entrega. Mas tinha tudo para ser uma catástrofe. Só que não, eles são muito tranquilos. Agora, eu moro aqui na subida do Juramento, então tem o baile funk. Quando dá o baile funk, meu filho, o baile funk fica distante daqui. Mas o barulho, as minhas janelas tremem. Eu falo, gente, quem mora mais perto deve ter um inferno. A vida deve ser um inferno. Um inferno. E aqui, esse negócio de internet que o Rodrigo falou, aqui tinha a Oi. Aqui ainda não é a favela, mas é muito perto. Então, teve uma época que não sei o que aconteceu com os traficantes aqui que encrencaram com a Oi, que queriam que a Oi pagasse alguma coisa para eles. Eles arrancavam os cabos toda semana.
Teve uma vez que eu fiquei. A projeção era eu ficar 18 dias sem internet. Nossa. Aí eu tive que contratar a internet que eles permitem ter aqui. Eu não sei, não parece ser legal, não. Tem o boleto, que tem isso, né? O pessoal que mora em favela falam que não paga nada. Meu filho, se você vê quando eu pago de água, de luz e de internet aqui, eu pago a internet. E aqui não é milícia, não. Aqui é traficante mesmo. Eu pago e a internet é maravilhosa, não cortam. Aqui tem desses perrengues, mas aqui eu meio que não escolhi. Eu falei, o terreno tá lá, meu pai tá morando lá, minha mãe faleceu e ele tá sozinho, não pode ficar sozinho, ele tem 72 anos, eu vou ter que morar lá. Eu construí. Eu falei, bom, pelo menos eu vou sair do aluguel, mas eu faço sempre os cálculos. Eu falo assim, bom, o que eu pago de aluguel aqui, o que eu gastei para construir isso aqui é o equivalente a X anos de aluguel que eu ia pagar. Sim. Então, se eu morar X anos aqui, tá pago, entendeu? E eu tenho uma tristeza grande com o aluguel, porque eu comecei muito feliz naquele kitnet. Mas depois eu pensava assim, gente, eu tô botando um negócio aqui dentro, eu tô fazendo uma obra, um negócio que não é meu. Sim. Eu ficava nessa noia de assim, eu tô gastando. No apartamento da Tijuca, metade do meu salário, metade, era para pagar o aluguel e o condomínio. E aí eu falava, gente, esse dinheiro eu tô gastando as turras. E aí eu entrei num pânico moral, e aí bateu uma crise de idade, eu falei, gente, eu tenho que sair um pouco dessa vida. Começou a me bater esse pânico. E a casa que eu morei antes daqui era enorme, era muito grande, tinha 3 quartos. Então, teve um descontrole meu, que eu comecei a comprar coisa, que quando eu construí aqui, obviamente eu não construí uma casa gigante, eu construí uma casa pequena. Cadê que cabia tudo aqui dentro dessa casa? Né? Hoje em dia eu penso 2 vezes antes de comprar um móvel, a gente vai ganhando uma consciência, né, de como fazer. Eu vejo o problema que vocês têm com a cama de vocês. Exato, como disse a corretora do quinto andar, né? Mas vocês precisam mesmo de uma cama king? Ai, que raiva! Quando eu ouvi isso, eu comecei a xingar em voz alta, sozinha aqui no estúdio. Nossa, ela falando, mas nessas horas é que a gente vê que nem precisa ter tanta coisa, né? Pois é. Não, eu tenho o que eu tenho, mas quando eu construí essa casa, eu planejei todos os espaços para caber os móveis que eu tinha. Mas eu cheguei à conclusão que eu tinha muitas coisas. Porque na outra casa eu tinha um lugar que era escritório, eu tinha um lugar que era tipo um closet, e tinha um quarto. Aqui, esses 3 cômodos virou um quarto só. Eu fiz um quarto grande, mas está sempre tudo muito muvucado, porque é muita coisa num lugar só. Gaveta, gente, quando vocês forem alugar lugar, gaveta é uma salvação. Aqui em casa quase não tem gaveta. Mas você enfia a sua bagunça na gaveta e a casa parece organizada. Verdade. Então, assim, gavetas é importante. Porque aqui em casa eu não tenho. Eu tô querendo trocar os móveis por móveis que tenham gavetas. Porque eu posso enfiar as coisas ali dentro. Porque a casa é pequena. Eu já penduro tudo que eu posso pendurar nessa casa para ocupar o mínimo de espaço no chão. Porque aqui, além dos cachorros, eu uso aqueles aspirador robô, que é uma maravilha da tecnologia. Aquilo eu não abro mão, eu já estou no meu 3º. E não pode ter nada no chão, né? Porque ele engole tudo, ele se embaralha com aquela porcaria. E aí eu penduro tudo na minha casa. Tudo que eu posso pendurar, eu penduro. Mas também não recebo visita, não tenho vizinho que vem na minha casa, tá tudo ótimo. Pode ficar meio bagunçado mesmo. Arrasou. Gente, coisa assim de quem tá saindo de casa para apartamento. Eu tô chocada com o preço de condomínio. Sim. E, cara, assim, às vezes tem... Assim, eu sei que depende do perfil de cada pessoa, assim. Eu, basicamente, eu tô procurando um apartamento que tem elevador. Porque eu não tenho expectativa de usar a piscina do condomínio ou nem academia. Não vou me enganar, já vou saber do que eu não vou usar. Só isso. E para achar um apartamento que fique abaixo de R$800 por mês é muito difícil. É impossível. É bem difícil. Eu ia dizer, é impossível. Aqui no Rio, R$800 você aluga um cubículo bem distante de qualquer coisa. A verdade é essa. A média que eu tô vendo é 1.200, 1.300. Mas isso é de aluguel com condomínio? Não, só o condomínio. Não, mas aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você aluga um lugar por R$800 e o condomínio é 2.000. Você tá pagando, você tá só fazendo pro cara não pagar o condomínio. Exato, que é a gente aqui. É o nosso caso aqui. A gente paga, acho que quanto? 1.300 de condomínio.
Exato. E não tem nada, gente. Tem nada. Nem portaria tem direito, porque a síndica agora deu uma loucura nela, aqui do prédio, que a gente não pode mais abrir o portão do prédio pelo interfone. Só que o porteiro não é 24 horas. Então, do tipo, esses dias aconteceu. O Rodrigo, a gente saiu pra poder olhar um apartamento, voltamos, eu subi pra poder fazer o café e ele foi na padaria comprar pão. Aí na hora que ele foi voltar, o porteiro não estava na portaria e eu tentei abrir o portão daqui de cima e não consegui abrir de jeito nenhum pra ele. Aí, depois de um tempo de eu tentando lá apanhando, quase me preparando pra descer pra poder ir lá abrir pra ele o portão, chega o porteiro, abre pra ele e avisa que a síndica agora proibiu de abrir pelo interfone. Ele não consegue abrir nem pelo telefone da portaria. Agora ele precisa usar o botão da portaria. Então, do tipo, sei lá, ele tá fazendo cocô no banheiro. Ele não pode abrir de lá. Ele tem que levantar, cortar a bosta no meio e abrir a porcaria do portão pelo botão. Não, mas o apartamento tem disso, né? Eu acho o apartamento muito mais seguro. Mas a sua segurança depende da consciência dos outros. Exato. Porque também, assim, eu entendo, não tô defendendo a síndica, não, mas eu entendo aquela coisa assim, porque tem gente que tocou no apartamento, a pessoa abre. E aí, ao fazer isso, ela tá botando em risco a segurança de todo mundo ali. Porque se ela não sabe quem é, né? Deve ter dado alguma merda pra ela resolver fazer isso. Deve ter acontecido alguma coisa que a gente não tá sabendo. Deve ter. Eu fico pensando sempre assim. Eu sou um vizinho chato, assim, vocês estão vendo. Mas eu sempre tento pensar no lado do outro antes de ser passivo-agressivo. E aí, assim, eu sempre penso nisso. Uma das questões que eu tenho com o apartamento é essa questão do outro entender o espaço dele e a sua segurança. Porque a sua segurança acaba estando na mão meio que do outro, porque é aquilo que o Rodrigo fez. Alguém bate na tua porta num apartamento, se você mora num apartamento, às vezes a sua tendência vai ser abrir, porque vai ser um vizinho. E se alguém deixou a porta aberta, pode não ser mais um vizinho, entendeu? Exato. Eu tenho muita essa preocupação. Mas, assim, o apartamento, se eu tivesse um apartamento, eu botava a câmera na minha porta. Eu não posso botar uma câmera na minha porta, porque, primeiro, que tem que ser uma câmera à prova d'água, aquela coisa toda lá, e porque podem roubar. Dentro de um apartamento, um prédio, é mais tranquilo você botar uma segurança extra. Sim. Eu gostaria muito de morar num apartamento. Meu marido detesta a ideia de morar num apartamento. Eu gostaria muito de morar num apartamento. Aí eu teria gato, porque aqui eu só posso ter cachorro, porque não tem condição de eu ter lá a casa toda. Tem que ter lá também apartamento. Tem. A gente... A questão maior pra gente, assim, eu nunca morei em casa, mas eu, pessoalmente, acho extremamente não seguro casa. Porque absolutamente todas as casas de pessoas próximas a mim foram assaltadas em algum momento. Sim. Então... Olha, Telo, onde eu moro, já entraram nas casas de ambos os lados e na frente. Gente, mas aí vocês falam que o Rio de Janeiro é perigoso. Eu nunca vi ninguém que teve a casa invadida por assaltante, não. Eu não conheço, não. Mas aqui acho que a gente já tá superando o Rio de Janeiro nesse quesito há muito Há bastante tempo. Né? Não, o Rio de Janeiro é uma cidade boa de se morrer, brincadeira. É uma cidade bacana. Mas ela realmente tem umas questões de segurança que eu acho que é muito agravada. Eu já fui assaltado algumas vezes. Mas eu tenho uma colega, por exemplo, que morou no Rio a vida inteira, foi pra França fazer um trabalho lá, foi assaltada na França. Falei, como que uma carioca é assaltada na França? Olha a vergonha que você tá passando pro Brasil lá fora. Né? Aqui a gente anda com um olho na rua e o outro no redor. Passa uma moto, a gente sai correndo. Poxa. Eu já corri de assaltante aqui no Rio. Já corri, o cara ia me assaltar, eu tinha todo um esquema de como eu ia voltar para casa. Eu ia por aquele caminho que tinha umas árvorezinhas, e se viesse alguém na mesma direção, eu já saía à noite do laboratório, eu atravessaria. Se a pessoa atravessar também, eu não completava a travessia, eu parava atrás das árvores e continuava na calçada. Se a pessoa voltasse, alguma coisa tem. Um belo dia, exatamente isso aconteceu. Eu tinha esse plano na minha cabeça. Um belo dia isso aconteceu, eu saí correndo, o cara não teve nem chance de anunciar o assalto direito. Quando olha, ele só queria avisar que eu deixei cair alguma coisa. Mas não, ele foi atrás de mim, correndo,
Ai, Eu meu consegui Deus. entrar de volta dentro da universidade e falei pro segurança, o cara de boné ia me assaltar. O segurança não deixou o cara de boné entrar. Pelo amor de Deus. Aí eu subi o prédio da universidade, avisei a segurança lá embaixo. E eu tava com o meu notebook nas costas. Na época, essa coisa de Dropbox, Google Drive não era tão conhecida. Então, o meu pensamento era, ele vai roubar toda a minha tese de doutorado e eu tô ferrado, né? Eu mandava por e-mail para mim mesma. Mas o meu pavor não era a minha vida, era a minha tese que tava ali. Porque era a mesma coisa, né? Sim, Uma vez o cara me assaltou num ônibus, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem um ônibus que ia para o UERJ, mas eu não morava aqui, eu pegava o metrô, porque esse ônibus, o itinerário dele foi feito por algum cracudo, que ele roda todas as favelas do Complexo do Alemão. Ele é um 629, a gente chama ele de 620 morte, porque você vai ser assaltado. Aí um belo dia eu estava fazendo um trabalho e eu tinha que entregar, e tinha umas partes do inglês que era muito técnico, eu pedi ajuda para uma amiga minha, e vim pra cá, e eu fiquei até tarde na casa dela, não tinha mais metrô pra voltar, eu tinha que voltar de 620 morte. Aí eu peguei o 620 morte, o cara sentou do meu lado, no momento que ele sentou do meu lado, eu pensei, ele vai me assaltar. Aí ele me mostrou a arma, e falou assim, fica tranquilo. Aí eu pensei assim, vou ficar muito tranquilo agora, né? Aí ele falou assim, me passa... Eu tinha enfiado R$20 na bolsa escondido, porque nessas coisas de assalto a gente já tá meio escolado. Aí ele me passa o que tem dentro da bolsa. Aí eu fui abrir, aí sorte que eu não tinha levado o notebook nem nada disso, passei as coisas que eu tinha, celular, ele levou meu celular, pediu minha aliança, ele conseguiu ver os R$20 escondidos dentro da minha mochila, pediu os R$20. Eu falei pra ele, só não leva esses papéis, pelo amor de Deus, que isso é trabalho. Eu mostrei pra eles o papel, tava tudo em inglês. Ele falou, tá bom. E aí ele foi embora, me assaltou, e aí o motorista virou e falou assim, eu imaginei que ele ia assaltar o ônibus. Eu falei, então por que você parou pra ele entrar? E ele entrou de graça ainda por cima. Eu falei, o senhor abriu a porta, o senhor sabia que ele ia assaltar? Ele, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, não vai abrir? Vai passar direto? Não. Aí eu fui reclamando no ouvido do motorista até o ponto final, que foi onde eu soltei. Mas, assim, aqui a gente está escolado, mas esse tipo de coisa de invasão de casa, essas coisas, eu nunca vi aqui. Eu via lá em Araruama, no interior, que era apavorante, porque lá, como as casas eram de veraneio, os caras iam para roubar bujão de gás, essas coisas, porque as casas estavam vazias. Então, eu morava lá. O meu medo era quando meus pais não estavam, alguém achar que a casa estava vazia, entrar na casa e topar comigo lá dentro, e aí todo mundo se conhece. E aí, qual é a única alternativa nesse caso? O cara me dá um tiro na cara para não ter uma testemunha, né? Porque, né, eu vou conhecer, certamente. Araruama, todo mundo se conhece. Pelo menos na época que eu morei lá. E aí eu morria de medo disso, mas nunca aconteceu. Assim, acontecia de os gado invadir lá, comer a horta, essas coisas. Mas, gente, era muito, muito, muito tranquilo, assim. Aqui no Rio, assim, esse problema de invasão de casa aqui, em lugares onde eu morei, nunca foi uma questão. Aí tá me assustando vocês falarem isso de São Paulo, que a ideia que eu tenho é que, assim, é um pouco menos pior do que o Rio. Né? Nada, eu tenho câmera aqui, já aconteceu 2 vezes, assim, de tocarem a campainha, e aí tem o interfone em casa, assim, aí vinha a pessoa assim... Oi, moça, bom dia. Só para saber, a sua câmera tá gravando? Aí eu, oi? Não, essa que quer. Eu tava passando aqui com o meu carro e aí contou uma historinha que alguém tinha batido no carro dele e que ele precisava ver quem que tinha a câmera que tinha gravado, porque aí eu achei a história muito torta, eu dei uma desculpa e falei que estava ocupada, que não podia falar. Cara, não passou 2 semanas, me toca a campainha, uma mulher com o mesmo papinho. Nossa. Olha, que eu passei com o carro. E conversando com os vizinhos, que também tem câmera, todo mundo chegou à mesma conclusão. Os bandidos estavam tocando a campainha e jogando esse papinho para saber quem estava gravando o que estava rolando na rua. Porque tem câmera que não grava, você só vê o que está acontecendo na hora, e tem outras que tem um arquivinho, né?
Mas aí nesses Nossa, casos você tem que gente. virar e falar assim: olha, eu não sei, eu vou perguntar ao meu marido que ele é policial militar. Minha vizinha falou isso. Minha vizinha mandou essa, o cara xingou e ó, Então, foi embora. resolveu, não tocou mais na casa de ninguém, né? Ninguém, sumiu. Pronto, resolveu o problema. Gente, o Google vai gongar a gente de novo. Então, acho que a gente pode aproveitar já para encerrando. Então, Sim. também para não Sim. tomar muito do tempo aí de vocês, que para os ouvintes são 10h30 da noite já, da sexta-feira. A gente Exato. tomando o tempo das pessoas aqui. Mas, E, olha, gente. e a gente tem tanta história para contar. Não, a gente pode fazer uma parte 2. Eu topo uma parte Eu 2. topo. Eu acho que eu a parte também. 2 a gente pode focar principalmente em busca por apartamentos e continuar nas dicas. Porque eu acho que a gente tá dando boas dicas para as Exato. pessoas. Sim. Mas já que vocês estão procurando, tá? A primeira dica que eu dou de busca de apartamento: andem nos lugares e vejam as placas de aluga. Tenta falar direto com o proprietário. Porque foi assim que eu consegui o apartamento da Tijuca, apesar das velhas. Eu consegui um preço muito bom nele, porque eles estavam tentando alugar com a administradora estava jogando uma grana em cima, eles não estavam conseguindo alugar. Eu vi lá, vi o apartamento, vi que estava para alugar, aproveitei que a administradora estava lá, visitei o apartamento e peguei o contato com uma vizinha. Aí liguei para a dona, falei: olha, eu quero alugar seu apartamento, mas não quero alugar pela administradora não, que tá muito caro. E aí eu consegui. Gente, Bom. não custa tentar, né? Exato. Não, se vocês verem um lugar muito bom, essa é uma dica, vocês ficam de olho para ver se tem a placa, se vocês vão conseguir ver algum vizinho, mas aí vocês têm que também estar muito desocupados para ter tempo para isso, né? Foi o meu caso. A gente só tá precisando achar esse lugar muito bom, assim, porque não... Vocês estão muito exigentes. Gente, mas é porque, assim, sempre o apartamento é legal, mas tem um problema que é um problema grande, que a gente já teve dor de cabeça em outro lugar ou em outro momento, e a gente fala: ok, a gente não quer ter essa dor de cabeça de novo. E assim, a gente realmente tá exigente, porque o apartamento que a gente mora hoje, ele é legal. Ele só tem esse problema de espaço, Sim. né? Que surgiu aí por conta da pandemia, os dois trabalhando em casa, os dois fazendo reunião o dia inteiro. Então a gente realmente quer um lugar que resolva essa questão de espaço, mas que seja... E que não perca as coisas boas que tem Que aqui. seja pelo menos tão legal quanto é esse, sabe? Então... Mas a gente tá indo, a gente tá buscando, e a hora que aparecer, a gente vai. Exato. A gente tinha 2 maravilhosos essa semana, e os 2 foi assim: ficou disponível no quinto andar, no mesmo momento já estava indisponível. Alguém reservou, alguém alugou na mesma Eu hora. passei por isso. Puto, fiquei puto. Nossa, dá muito ódio. Mas Mas enfim, é isso, gente. Obrigadíssimo por vocês estarem aqui com a gente nessa sexta. Já fica então marcado a parte. Vai ter uma parte 2. Vai ter uma parte 2. Né? A gente combina agita isso direitinho. aí. E Isso aí. obrigado mesmo, gente. São maravilhosos. Eu amei as histórias. Sim. Amei a fic da vizinha da Adri. A vizinha da Gadita. A vizinha Cristiane F da Adri. Ai, meu Deus. Eu já pensei Gente. em juntar todas as bitucas e ir lá tocar a campainha e falar: olha isso aqui. Faz isso, bota numa caixinha e coloca lá na porta da casa deles. Com um bilhetinho escrito assim: sua filha deixou cair. Não, não escreve nada, vai deixando lá. Eles vão se perguntar o que está acontecendo. Uma hora cai a ficha, aí quando você não cair, você bota o bilhete. Diz assim: olha, isso caiu do seu apartamento, eu acho que é seu. Mas, gente, olha só, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui, uma honra, tá? E fico no aguardo, tá? Assim, as minhas redes estão meio vazias, tá? Então, assim, eu não tô nem animado de passar minhas redes, mas quem quiser me procurar, Arthur Mois, no Instagram. É Arthur Mois, sem H. Arrasou. E você, Dri? Eu agradeço também. Você sabe o quanto eu, além de ser fã do Libraries Open, eu sou fã também do podcast Casal. Super, super me identifico com as histórias dos gatinhos, etc. E, nossa, fiquei super contente com o convite.
E em 2 minutos, que é o que nos resta, que eu tô vendo aqui. Uma contagem Lojinha. regressiva aqui. Ai, meu Deus, socorro, vamos lá. Ai, Twitter- vai ser, ó, o episódio vai acabar quando cair a chamada, gente. Tá Vamos bom. lá. Bota Então vamos lá. Ó, no Twitter, Adriana_Melo. Instagram, Adriana Mel 0. Arrasou. Deu tempo, ufa. A gente tem 2 minutos, gente. Eu só vou realmente acabar esse episódio quando cair essa cola aqui. Ai, eu posso contar uma coisa nada a ver com o assunto? Vai. Conta, Gente, conta. Eu tava trabalhando no futuro hoje, porque eu trabalho com VR, né? E aí o Facebook lançou um negócio que chama Facebook Work... como é que é? Workrooms. Work bitch. E aí é uma sala de escritório virtual no VR que você põe o óculos e aí você vê as outras pessoas com óculos e você pode digitar no seu computador de verdade, ver a sua tela do computador de verdade, mas tudo no mundo digital. Eu me senti no futuro. Chique. Caraca! Chique é. Demais, gente. Achei muito chique. Eu parecia um pinto no lixo. Essas modernidades da tecnologia, né, Exato, gente? tudo muito novo. Né? Como é que Mas pode? assim, é algo que eu já esperava do Telo, afinal, o Telo tem um M, né? Vale a gente lembrar. Que ele é um Emmy Winner, Eu exatamente. sou Emmy Winner, Sim. isso mesmo, gente. O Igot vem aí. O próximo é o Oscar. Agora ele parou de contar o tempo, tá? Tipo, está quase no fim. Eu acho que deve Muito estar pra misterioso. cair. Ah, Vai tem uma cair, vai barrinha. cair, vai acabar. cair, vai 3, cair. 2, 1, Tchau. tchau.